Então, começando mais um Desenho do Fundo do Rio com a Lena Miklos. A gente Oi. não se conhece, mas ela vai se apresentar aí, né, Lena? Fala aí o que você faz. E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Lena, eu sou aqui do Rio. Eu atualmente trabalho como supervisora de animação, então eu tô na área de animação aí. E já fiz parte de alguns estúdios aqui no Rio, já trabalhei com alguns também lá de fora, mas atualmente eu estou no estúdio de São Paulo chamado Split Studio, supervisionando o projeto do IPUM. Aí deixa eu começar a desenhar aqui também, porque senão se eu me deixar falando, eu vou ficar falando, não vou desenhar. Não, tá legal, tá legal. Já foi uma ótima apresentação. Mas você tá desenhando aí no Photoshop, né? Você tem um layerzinho já com esboço e agora você tá fazendo uma espécie de limpeza de traço, né? Eu fiz uma base, assim, de pose, que eu dei uma pesquisada, e aí eu tô usando aqui, porque eu tenho duas telas, eu tô usando várias referências, porque eu vou desenhar um personagem que ele já existe, que é esse cara aqui, que é o Astarion, de um videogame chamado Baldur's Gate. E eu adoro esse personagem. Então eu vou fazer uma versão dele através dessa pesquisa aqui que eu fiz de algumas imagens, algumas roupas. Ele é de uma época um pouco meio medieval, assim, sabe, D&D. Então, peguei várias referências, eu sempre gosto de pegar referência assim, referência de roupa, referência de pose de braço, porque eu costumo fazer a diferença em pose de braço, referência de pose, seria assim, e referência de traço, que eu gosto muito desse traço aqui, meio anime, é um anime meio estilizado, assim. Então, esse aqui seria minha referência de traço, vou botar aqui para cima, senão vocês vão ver o meu desenho. Essa aqui seria a referência de roupa, mais ou menos como eu quero. Essas referências que você está falando não estão aparecendo. Será que não, tá na tela? Acho que Vai ter sim. que jogar nessa tela para a gente ver. Então, peraí que eu vou jogar. Eu estou jogando, posso recompartilhar aqui? Pode, ou recompartilhar, ou você jogar a janelinha, não sei se é possível. É porque eu estava jogando, mas eu acho que foi o... Você compartilhou só o Photoshop. Eu acho que sim, dessa vez. Peraí. Se você quiser tentar de novo, não tem problema, vai lá. Tá bom. É rapidinho. Acho que agora ele vai dar uma opção aqui embaixo, né? Compartilhar a tela toda. Isso, aí agora apareceu tudo. Pronto. Perdão. Eu tô desenhando esse personagem aqui que eu tava falando, desculpa. Que é o Astarion, que é do Baldur's Gate, que é um videogame. Então, eu peguei a referência dele em si, que é do personagem. Esse aqui é o personagem que ele já existe mesmo, no Baldur. Eu gosto de pegar a referência do que eu vou desenhar, caso não seja um personagem que eu criei, assim. É um personagem que já existe. Uma referência de pose, mais ou menos, que seria mais ou menos essa. Referência de roupa. Deixa eu ver, desculpa, a da pose? Claro, de pose. Legal. De roupa, que eu vou usar. E tem uma referência também que eu gosto muito de pegar, que é uma referência mais ou menos de traço. Eu tenho o meu próprio traço, mas eu gosto muito de usar referência também numa vibe que eu quero chegar, de questões de linha e tal. Sim, então, sim. Gosto muito dessa estética, eu sou apaixonada. Funciona muito como estudo, né? A gente poder experimentar o traço acaba ampliando nossas possibilidades de traço, né? Não sei se você vê dessa forma. Sim, sim, com certeza. Toda vez que eu vou desenhar, principalmente agora que eu, inclusive, faz muito tempo que eu não desenho, hein? Então, se eu cometer algumas gafes aqui no desenho... Não, quem sabe erra ao vivo, que é assim, não tem problema. Vou errar, porque eu tô muito focada na animação, né, atualmente. E uma coisa que acontece é que quando você foca muito numa área, fica um pouco complicado arrumar tempo, assim, dependendo de para quanto estudar, né? Outras coisas. É muito complicado. Então, assim... E é uma coisa que às vezes até parece um contrassenso, até legal dividir com a galera, né? Eu quero ainda retroceder para falar algumas coisas sobre você, mas só vou comentar isso que é legal, que tipo, não é a primeira pessoa que fala que porque supervisiona ou porque tá animando, acaba desenhando menos, né? Acho que no caso da supervisão é até pior do que quando você tá animando, né? Desenha menos ainda a supervisão, né? Sim, o supervisor, eu acho que exige muito, assim, não é todo mundo, tá, que pensa isso, mas isso é mais a minha experiência como supervisora. Então, tem dias que eu tô muito cansada de tanta, não é interação, mas cansada de, acho, pensar demais, assim, em achar soluções. Então, acho que eu fico cansada para estudar, porque estudo, ele envolve muito isso, da sua cabeça não estar tão exausta para aprender. E na supervisão, às vezes, assim, eu termino o dia meio acelerado, eu tenho que sentar e
ficar um tempo, assim, sem fazer nada, para desacelerar e conseguir descansar. Então, assim... Abrindo muita cena, né, para dar note, né? Aí abrindo vai muita na cena. planilha, anota, né? É um negócio assim que acaba sendo muito burocrático, muita janelinha, você fica cansado, né? Muito, muito. Eu tenho, assim, eu hoje em dia tenho 2 telas, por isso que eu tive que descer e mudar Sim, sim. minha view, porque é impossível trabalhar como eu trabalho agora com uma tela só. Não vou dizer impossível, mas é bem difícil. Eu vou Porque precisar... aí assim fica mais fácil, né? Você tem a referência numa tela, né? Sim, e também abro muitas janelas ao mesmo tempo. E Então, por que o quê? eu abro muita janela, eu tenho que abrir muita janela Janela. ao mesmo tempo para fazer demonstração, às vezes. É meio difícil. Legal. Vamos só então contar então de onde você é, né? Para não ficar os habitantes da internet aí, acho que é bom. Claro. E a sua memória mais remota, assim, né? Da relação com o desenho, né? Se você quiser falar a década, não precisa falar a sua idade, fala a década que você é. Não, eu não tenho problema não, eu tenho 29 anos. Então, Legal. a minha primeira infância, né, que eles chamam, foi na década de 90, que foi naquele boom, um dos booms, né, que a Disney teve com os filmes, né. Então, assim, o meu primeiro contato com desenho, eu lembro que a minha mãe, na época, ela era meio viciada em ver filme da Disney. Então, todo filme que saía, ela mostrava, ela dava pra gente ver, né. Então, eu sempre vi muito filme da Disney. Eu acho que o meu filme favorito, inclusive, uma curiosidade, eu nasci no dia que estreou no Brasil o Rei Leão. E é o meu Nossa, filme que legal. favorito. E sempre foi o meu filme favorito, eu não sabia disso. Mas o Rei Leão estreou no Brasil dia 8 de julho de 94, que foi o ano que eu nasci, é o dia que eu nasci também. E é o meu filme favorito, sempre foi, antes de eu saber essa informação. E eu lembro que, claro que eu não vi quando estreou, né? Mas os filmes mais recentes da Disney, a minha mãe direto colocava, assim, pra gente assistir, pra ver tudo que estava estreando. Eu lembro que Tarzan, acho que foi, ou foi o Tarzan na estreia, faz muito tempo, é difícil lembrar. Mas a gente sempre teve muito contato com desenho animado, assim, era uma cultura, assim, lá de casa. Só que, na minha cabeça, olha que bizarro, eu achava que o desenho animado ele era feito assim. Eles existiam quando eu era criança, os personagens eles existiam. Claro, Tocava um telefone. Toda vez que alguém botava a fita para dar play, tocava um telefone. Os personagens ali atendiam e falavam assim: bora lá, fazer o filme acontecer. Então, na minha cabeça, era assim que funcionava o desenho animado, né? Alguém ligava para eles, tocava um telefone, alguma coisa assim, e ele ia lá. Eles iam aparecer para você. Eles iam aparecer para mim. Ai, mas é engraçado que ficou uma boa parte da minha infância achando que era assim, que funcionava, até eu descobrir que pessoas faziam. E quando eu descobri que pessoas faziam, falei, caraca, é isso? Eu com, sei lá, uns 7 anos, falei, é isso, quero trabalhar com isso, né? Quero fazer desenho. Mas aí, só voltando um pouco antes, eu sempre não, né? Mas desde uns 4 anos de idade eu gostava de desenhar. Minha mãe também acredito que enxergava muito isso, confesso para você que eu não lembro, mas eu acredito que sim. E a minha primeira memória de ter contato, eu mesma fazendo um desenho, foi assistindo Arte Ataque, na época, na década de 90, né? Indo lá e tentando reproduzir o que ele fazia. Mas eu lembro também que a minha mãe foi a pessoa que falou, pô, bora fazer, sabe? Então, eu devo muito a ela, nesse sentido, porque eu acho que ela me ajudou muito a começar. Era uma coisa que eu gostava, claro, eu estava vendo desenho, mas eu reparo que faz muita diferença quando você tem parentes, assim, que te apoiam. Então, para você Nossa, que tem se filho... faz. Se faz diferença. Deixa eu te perguntar, tá vazando o áudio da roçadeira aí, não? Nadinha, não tô ouvindo absolutamente nada. Porque o cara tá aqui na minha orelha. Aqui. Vou ter que aumentar o volume para te ouvir. Não, tô de boa, para mim tá tranquilo. Não, isso é totalmente importante, é muito importante você falar, né? Porque eu costumo perguntar do ambiente de casa, né? Na verdade, assim, é um aprendizado, né? Nas conversas aqui eu tenho aprendido a abordar a galera, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes e uma delas é isso, né? De ter a relação boa em casa, né? O apoio para poder desenvolver o trabalho, né? Cara, isso faz muita diferença. Faz, né? Muita. Olha lá, a Lena também usou
a seleção ali para dar uma Sim. reconfigurada na composição das coisas. Direto, porque eu sempre faço desenho todo torto. Eu acho que uma parte negativa da forma como eu desenho é que eu desenho muito no micro, assim. E aí, quando eu abro, eu falo assim, ah, não. Ah, você perde, é verdade. Então, É do macro para o micro é melhor, né? sim, se eu puder dar uma dica a todo mundo, não façam o que eu faço. Não faça o que eu faço. Mas agora eu confesso que eu tô mais na minha zona de conforto aqui conversando com você, então vou cometer vários crimes aqui. Não, legal, então é justamente isso. Até é legal para a gente falar para a galera que um dos intuitos dessa conversa é deixar o artista menos tenso possível, né? Sim. E a relação com os artistas também menos tensa possível da parte de quem assiste, né? Uhum. Então, eu espero estar realizando um bom trabalho nesse sentido, porque o prazer que eu sinto em fazer é muito, muito real e muito legal, assim, né? Eu realmente gosto de conhecer a trajetória dos artistas. Então, bacana. Se eu estiver deixando eles desconfortáveis, eu tô falhando. Então eu tô falando isso porque daí gera comentário. As pessoas podem comentar aí no vídeo o que elas acham e tal, se eu tô tratando a Lena bem, então conta aí, tá? Ó, por mim tá tratando super bem. Eu, às vezes, sempre assim, né? Eu sou uma pessoa que eu tô sempre envolvida falando com pessoas, ou na supervisão. Eu dou também curso de animação para Ah, legal você falar. Uhum. Então, mas eu até hoje tenho nervoso de falar em público, ai, eu tô saindo da câmera, mas me dá Não, uma tá certa tranquilo, agonia. tá certinho. Mas me dá uma agonia no início, cara, quando eu começo, nos primeiros minutos, para mim é muito difícil, tô muito nervosa. E aí eu sinto que com o tempo eu vou esquecendo, ou então vou ficando mais de boa mesmo, sabe? Para falar, para fazer o que eu tô fazendo. Mas é isso. Ah, bacana. Mas então o ambiente de casa era super amistoso nesse sentido, né? E você teve já uma mãe que trouxe um monte de referência, que provavelmente vai ser o caso dos meus filhos com a minha esposa, que eu mesmo conheci o Estúdio Ghibli por causa da minha esposa, então olha só. É justamente isso, que é um ambiente que você acaba estudando enquanto se entretém e vê, né, com a família, então é muito legal, né? Sim, sim. Eu digo que, nesse sentido, eu tive um grande privilégio de ter uma mãe, tá? Que foi. Que ela não me podou nesse sentido, sabe? Não podou, né? Não me podou. Eu sei que tem algumas famílias que é um pouco mais complicado ser artista no meio delas, mas no meu caso foi tranquilo nesse sentido. Você me perguntou desse primeiro contato, mas foi com Arte Ataque, isso eu lembro, assim, de fazer. O Arte Ataque, vamos só lembrar pra galera, isso era um programa de TV, né? Isso, era um programa de TV que passava. Eu acho que era Discovery Kids? Não lembro. Eu acho que era Discovery Kids. Não sei Era se Discovery Kids, é? Acho que sim. E eu lembro que era um apresentador, e esse apresentador ele fazia várias coisas artísticas, assim. E ele não se limitava só a desenho nem a pintura. Ele fazia desenho, aí ele fazia uns artesanatos assim, muito loucos e muito criativos, que eu adorava fazer. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz do Arte Ataque, se bobear, essa é a minha primeira memória de desenho, era um círculo, assim. Ai, eu queria achar isso. É porque eu não lembro o nome, sabe? Era um círculo. É a versão dos anos 2000 do Daniel Azulay, da minha época. Isso, é isso aí. É do Azulay. Tinha na Cultura, se eu não me engano, né? Eu acho que era. O Daniel Azulay tem até uma escola aqui perto. Acho que é dele mesmo. O Daniel era do Rio, eu não lembro. Ou ele era de São Paulo? Tentando melhorar a luz aqui, porque tá muito escuro. Tá escuro? Vocês vão achar que eu tô muito tenebroso aqui. E aí você vai ficando velho, vai ficando mais enrugado, vai parecendo mais uma carranca. Né? Ai, mas o Daniel Azulay, ele era daí de São Paulo ou era do Rio? Boa pergunta, eu acho que ele era. Não tenho certeza agora. Eu teria que procurar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que tem um colégio aqui do Daniel Azulay. Bem famoso, inclusive, de desenho. Mas aí pode ser que ele seja de São Paulo e tem isso também. Aham. É do Rio de Janeiro. Do Rio, né? Tem um colégio aqui próximo, que é dele. Mas só um detalhe que eu vou fazer agora, uma coisa que eu reparo, eu sempre faço desenho com um olho muito maior do que eu gostaria. Não sei porquê. Acho que é influência, assim, do que eu vejo de anime. Aí isso sempre rola, cara, de eu pegar e mexer, porque eu acho que fica muito zolhudo. Pra minha estética, eu não gosto, sim.
Gosto mais de uma coisa mais... pouco mais pro realista, né? Que não é realista. Então, no seu processo, a gente pode considerar que o esboço continua sendo esboço até um pouco quando você tá limpando o traço também, né? Cara, eu faço muita versão de esboço. Não, eu tô dizendo isso porque, pra mim, nossa, não acaba nunca, assim, né? O meu esboço sim. É até na hora que eu tô colocando cor, eu corrijo coisas, assim, então... Não, sim, eu também, ó, uma coisa, outro erro que eu fiz aqui, né, eu desenho um olho sem desenhar o outro, né, tem que aqui, ó, mas sim, eu faço esboço com esboço, vocês vão ver que eu não vou conseguir acabar esse desenho na live, eu queria desenvolver ele o máximo possível, mas é uma coisa complicada pra mim, até porque eu tô tempo pra se desenhar, mas sim, é muito esboço. Deixa eu aproveitar pra falar um negócio, você chamou a nossa conversa de live, e acho que... Não, é só pra avisar, cara, porque o que acontece? Tem gente que comenta na estreia, né? E aí eu fico com aquela dorzinha no coração de tipo assim, nossa, o Del Rey tá dando vácuo na galera. E tipo, gente, a estreia é de um vídeo gravado, né? As nossas conversas são pré-gravadas, tá? Então, não, é só pra avisar, porque já vi muitas conversas assim que a galera vai lá, e aí, bom dia e tal, né? Del Rey é um antipático, né? No começo do canal ele comentava, agora não comenta mais porra nenhuma. Mas é isso, tá, gente? Aqui realmente é uma gravação. Eu já cheguei, pra vocês terem uma ideia, aí lá no chat e falar, ó, isso aqui é uma gravação, tá? Eu tô só lançando hoje. Então, só para avisar a galera aí. Talvez até alguns conteúdos se tornem live, tô pensando em fazer o Dentro do PSD virar live e os reviews, mas as conversas é impossível por causa da agenda dos artistas, assim. Sim. Eu não consigo deixar um dia fixo e chamar a galera e dar certo, então... Então é melhor eu ficar maleável mesmo, mas é só pra avisar, porque senão a galera fica perdida lá comentando e me achando antipático, né? Então. Antipático. Não, eu mesma tive que remarcar, conversar com o artista. Isso, a gente teve que... Isso é muito comum, viu, Helena? Sério? Na verdade, a com você foi muito fácil. Sério? Conversa que a gente fica assim, nossa, assim, muito tempo tentando marcar, e aí desiste um tempo, aí volta a falar, aí você acha que vai, aí não dá de novo, entendeu? Caraca. Então, e assim, tranquilo da minha parte, porque é aquilo que eu falei, além de eu gostar disso, eu acho que a gente achou um denominador comum de como marcar essas conversas de uma forma confortável para os artistas, que é o mais importante, porque, querendo ou não, vocês estão cedendo a vida de vocês como conteúdo ali, um pedaço da vida de vocês como conteúdo aqui no canal, então tem que ser bom pra galera, né? Ah, sim. Não gente, não é live, não. Eu sempre chamo qualquer vídeo, conversa... Não, mas é normal, a galera faz isso mesmo, tudo bem. Aqui eu aproveitei o gancho para poder avisar isso. Não, perfeito. Mas é isso, assim, eu remarquei também com ele, vou só dando um parênteses aqui, eu sou muito alérgica, vocês podem me ver no meio da chamada aqui, usando bombinha, assim, e aí eu tive uma crise, não consegui participar. Mas estamos aí, né? Então... Legal. Vamos então voltar para sua trajetória. Então, você tem essa memória da TV, né? Assistindo lá como é que chamava? Arte Ataque. Isso. E aí, isso foi formando tanto a sua vontade de desenhar, praticar um pouco, imagino, né? E aí você foi desenhando. E como é que você desenhava? Só para ter uma ideia, assim, era caderno já? Você tinha folhas esparsas? Era folha branca, sabe? Aquela do chamequinho. Aí eu lembro que... Vou até fazer aqui do lado, não tem problema. Que a primeira coisa que eu fiz era tipo um círculo, assim. Na verdade, olha que legal. Minha mãe se deu o trabalho de comprar cartolina para fazer isso. E aí a gente fazia 2 círculos. Ignora meu círculo, que péssimo. 2 círculos. Aí em um círculo, a metade do círculo era lua, estrelas e um céu de noite. E aí na outra metade era sol, nuvem e tal. E aí, nesse aqui, você desenhava aquele clássico desenho de criança, que inclusive foi o desenho que eu mais fiz na minha vida, se bobear fiz mais isso do que animação, que é a casinha na montanha, né? Que legal. Aquela casinha na montanha assim, com um caminhozinho. Aí você fazia isso. 2 folhas de cartolina, você cortava a cartolina aqui, né? Fazia um furinho no meio, colava não, né? Botava esse aqui atrás desse, e aí tinha um pinzinho, assim, sabe aqueles pinzinhos de parede que você coloca? Sim. E aí você
taxinhas. Aí você girava e mudava de dia para noite. Então, para mim, era uma loucura. Eu falei assim, nossa! Muito legal você falar aí, ó. Já ficou uma ideia de artesanato para fazer com os filhos aqui. Muito legal, gente. Eu adorava, assim, eu achava incrível. E aí eu fiz e adorei isso. Essa é a minha primeira memória, eu acho que de arte. Que legal, assim, que memória legal, meu. Né? Eu Nossa, adorei. demais, demais. Eu, da minha parte, até ia comentar um pouco, mas esse último comentário aí foi muito interessante. Inclusive, deu vontade de fazer com os filhos, mas Faça. a questão da folha sulfite, assim, eu não sei o quanto é para você, mas o bloco de folha sulfite eu sempre tive uma atração muito, muito aconchegante, assim, de tipo, nossa, agora eu vou me divertir, sabe? Não sei se você. Muito. Né? Tem um apego emocional no Isso, papel. você olha aquele bloquinho branquinho assim, você fala, olha, um monte, eu posso pegar aqui e dar uma desenhada e tal. Com certeza. Sim, totalmente. Nossa, eu lembro que teve uma época também na minha vida, hoje em dia eu tenho outros vícios também, né? Uhum. Mas entrar em papelaria era uma coisa, assim, que eu tinha que controlar. Ia todo, sei lá, eu não ganhava mesada, né? Mas vamos dizer, quando eu tinha 19 anos, eu trabalhei com estádios, acho que 18 anos eu trabalhei com estádios aí. Muito aleatório, vocês vão saber mais pra frente. Nossa, mas eu não podia entrar em papelaria, eu era descontrolada. Eu ia lá e comprava tudo que aparecia na minha frente, que eu pudesse. E não tinha dinheiro depois pra comer no recreio. No recreio, não, Sim. na faculdade, mas eu era viciada. E isso vem, assim, muito também da criação, né? Que eu peguei tanto apego por esses materiais, fiquei com tanta conexão emocional com a arte que eu entrava num lugar desse e é loucura, sabe? Então, controlem-se. Mas... Não, então, mas isso que você está falando é muito legal, porque às vezes o trabalho fica tão intenso que a gente perde a conexão com esse artista primordial que a gente foi, né? Assim, sim. Tipo, o artista que se deslumbra com tão pouco, né? E brinca com tão pouco e se diverte, né? Sim. E tem esse acesso tão original e tão ingênuo, né? E fácil, né? Porque assim, esse acesso fácil ele é caro, né? Tem gente que comenta comigo assim, poxa, eu tô perdendo a criatividade, eu não consigo desenhar, às vezes eu não consigo sentar, eu comecei a trabalhar e aí a lógica do trabalho acaba atrapalhando um pouco a maneira como eu acesso o desenho, né? Sim. Eu acho que isso vem muito da sociedade que a gente está, e realmente a gente gasta muito tempo, não só em questões de tempo, né, mas eu acho que muita energia no trabalho, assim. Se alguém tiver o privilégio de poder parar um pouco e fazer uma coisa diferente, eu aconselho, porque é isso que eu falei, quando eu termino de trabalhar, muitas vezes eu fico muito sem energia, assim. Então, não tenho muita... Sabe, eu tenho vontade de pegar e desenhar, mas eu sinto que para eu fazer isso, eu preciso de um pouco de energia. Tem gente que não, tem gente que o desenhar traz energia. Para mim, não, porque eu acho que eu me cobro muito, assim, se eu não gostar nada do desenho, Você cansa e vai fazer outra coisa, porque aí a relação fica estragada um pouco ali naquele momento. Exatamente. Te entendo. Mas eu acho que essa saturação é normal, viu, Alena? Eu sei que tem gente que tem mais vitalidade, mas, por exemplo, até artistas como o Pietro, né? O Pietro teve aqui no canal, não sei se você conhece o Pietro Antonioni. Ele é um desenhista, assim, muito, muito primoroso aí, né? Assim, professor de anatomia e tal. E ele estava falando que pegou uns trabalhos em que ele desenhava muito todo dia, né? Fazendo ilustrações para livros de fantasia, né? Olha que legal, cara. De RPG, Então, um material super legal e tal, mas que mesmo assim, quando ele terminou, ele ficou em estafa. Até fiz esse cortezinho aqui no canal, né? Inclusive, até é legal para avisar pra galera que eu tô colocando shorts de novo aqui, porque o YouTube me mandou fazer isso, tá? Então, falou assim, ó, ou se você quer área de membros, você tem que postar mais shorts. Então, eu tô repostando material que eu postava só no Instagram. Então, o pessoal que gosta de material como é que fala, fragmentado, tem aqui, tá? Então dá uma assistida lá nos nossos shorts que tá ficando atualizado, tá? Tô um pouquinho atrasado, porque eu tô postando coisa da época do Pietro, isso aí acho que é no começo do ano, se não me engano. Legal. Não, começo do ano não, no fim do ano passado, então, só pra avisar a galera, aproveitar isso, mas o que o Pietro falava era isso, que ele ficou tão estafa que ele não queria nem saber de desenhar. O estafa seria o quê?
Estafa de desenhar muito, né? Todo Ah, dia. tá. Chegou uma Aham. hora que ele cansou total. Estafa é cansaço, né? Ficou exausto, né? Ficou exausto, exatamente. Então ele falou, ó, tinha que fazer outra coisa, né? Dar um rolê. E aí eu também gravei uma conversa que acho que quando a sua sair, já saiu, que é com outro também, um desenhista impressionante, que é o Alisson Ricardo, que Legal. ele falou isso também. Ele falou que, cara, ele mora na praia, a melhor coisa é sair pra praia com o cachorro, sei lá, e passear e Muito. esquecer o desenho um pouco, porque eu não sei, eu tenho a impressão de que a gente é hiper concentrado um pouco, né? A gente é meio aquele pianista, eu costumo brincar com essa imagem do pianista corcunda, assim, né? Tipo, Uhum. ficar muito enfiado no nosso desenho. E aí a gente tem que fazer qualquer outra coisa mesmo, né? Porque senão. Sim, não, cansa muito. Computador também é outra coisa que, desenhista de computador, a minha visão, tem horas que eu não, dor de cabeça para mim virou rotina, assim. Eu acho que a gente tem que ter muito controle. Você desenha em display e monitor, você tem duas telas aí? Sim, por isso que eu tô, inclusive por isso que eu tô olhando para baixo, porque a minha Tá. tela fica embaixo e eu tô olhando e vocês estão aqui. E que ferramenta que você usa? Tô usando Photoshop atualmente, mas assim, no meu trabalho, a ferramenta que eu mais uso diariamente se chama Turbo. Depois eu posso até abrir para vocês para mostrar, que é a minha ferramenta de animação. É uma boa mostrar pra galera assim, mas eu tava me referindo mais Você desenha na tela, né? Desenho na tela. Desenho na E é tela. o que? É uma Cintiq? É uma Ruion, que é mais A barato. Ruion também, eu também tenho uma Ruion. Que é a Ruion, que é mais Bacana. acessível e. E o que que você achou daí? O que que você achou? Ela é antiga, não? Faz tempo que você tem? Não, eu comprei há pouco tempo. Eu tava com bastante dificuldade para comprar uma, mas aí eu Aham. comprei a 16 e estou gostando. Assim, eu usava a E, mesinha. sim, e o que que você achou da luz dela? Você acha que melhorou ou piorou seu olho, assim? Ah, Machuca muito seu olho? machuca. Você achou que é pior, né? Eu não sei se é. Ai, será? Não sei. Eu sei que eu fico mais cansada, assim. Eu acho que é muita luz na minha cara. Entendi. Muita luz. Mas facilita muito, por exemplo, facilita muito na animação. Isso não Hum, tem como negar. Para mim, é um facilitador absurdo. usar o cinza, né? Alguns artistas falam de usar cinza no fundo, né? Sim, então, sim. Seria, Ajuda a ficar menos cansativo, né? inclusive, é real. Eu tô desenhando de branco. Eu não costumo Isso, fazer isso. faça isso, faça isso. Eu não costumo desenhar com branco. Eu não sei o que está acontecendo. Por isso que eu tô com dor aqui Coloca também. um cinzinho aí, pode ficar à vontade. Não, vou pôr. Porque, nossa, eu costumo botar um cinza. Eu esqueci. Mas é isso que eu falei. Quando entra em live no início, eu sempre fico um pouco tensa. E depois Nem fala, todo mundo, eu também. Eu posso até não parecer, mas eu também fico tenso. Você viu, sério? a galera não sabe, mas tem um background aqui de configuração que a gente tem feito aqui, que agora eu acho que agora eu finalmente entendi o que está acontecendo com o áudio, que eu tive que editar lá, então deu maior trabalho, mas a gente tá até falando em off aqui, mas a gente Ah, tem uma configuraçãozinha. Isso, com cinzinha, né? muito melhor. Nossa, Isso. Nossa, que alívio. nossa, que alívio. Até para vocês deve estar um alívio. Tá Isso, para quem tá estouradíssimo. vendo, né? Com certeza. Legal, Ai, vamos lá então, Helena. Onde mais a bom. gente vai agora? Você, então, Hum, contou do. você falou do Na verdade, eu não lembro. A gente parou onde? qual foi a minha primeira experiência com arte. Eu Isso, falei que foi desse do Arte Ataque. E isso. aí, Aí. pode Uhum. falar. Não, você vai lá, continua. Não, e aí eu morava num lugar que era meio interior aqui, não é bem interior, né? Mas era um lugar mais afastado, assim, que era Itaipu, mas era lá para dentro, no Legal. Rio, porque eu sou de uma cidade chamada Niterói, no Sei, legal. Rio. E aí eu fui eu era dessa cidade, era mais quieta, assim, nesse bairro, né, no caso. Era bem mais Uhum. quietinho, era cheio de mato, então eu também tive outro contato muito forte na minha vida, foi o contato com um bicho e natureza. Eu Que legal, que bom. sempre passei assim, a minha. Sempre passei. Não gostei disso aqui, né? Claro que não. Eu sempre passei a minha vida em volta de bicho e desenho. Era muito cachorro, tinha muito cachorro, sempre tive muito cachorro, inclusive. Para mim é muito difícil imaginar a minha vida diariamente sem um bichinho. Eu acho que eu não consigo. Muita gente fala: não, você não pode ter bicho porque você é muito alérgica. E eu sou realmente. Vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Não ter, Mas né?
cara, vai melhorar, mas vai piorar outra Mas parte. aí você vai ficar. Não adianta nada você ter falta, né? Sentir falta do animal Muito, como memória afetiva, né? Construção de memória com sua família, né? muito, muito. Eu tenho uma bichinha, tenho 2 animais aqui comigo atualmente, que é o Merlin, que é um gato. Uhum. Inclusive, eu amo coisa de bruxa, adoro essa estética meio gótica, assim. Então, o nome do meu gato, ele é um gato preto e se chama Merlin. A Ah, minha não cachorrinha, acredito. Não sim. acredito que é Merlin. Porque a Vanessa tem, acho que um dos primeiros gatos que ela teve chamava Merlin também, era Ah, amarelo, nesse caso dele, caraca. dela era amarelo. E quando Ai, ele que... faleceu, eu até fiz uma homenagem, desenhei pra ela e tal. Olha só, que irado, cara. O meu se chama Merlin e ele é um gatinho preto. E eu falei, cara, preciso colocar esse nome, porque tudo a ver, né? Tipo, gato de bruxa. Eu falei, perfeito. Não, legal, legal. Você tem esse background de questão de tradição celta, essas paradas assim, né? Muito, eu adoro. Eu adoro. Eu também gosto muito da cultura de bruxa, assim, de outras culturas, Uhum, mas o que me bate mesmo é essa parada meio celta, uhum, de religião antiga lá da Europa mesmo, assim. Mas eu super valorizo também outras formas, né, de representação de bruxa. Tem uma parte africana muito boa, eslava muito boa, japonesa também, eu não sabia disso, mas tem uma cultura eu esqueci o nome, tá? Das bruxas japonesas, mas também tem. uhum. Mas aqui me pega, talvez por causa do que eu consumia muito, né? É essa parte mais celta mesmo, eu acho muito lindo. Essas histórias populares do Merlin, do Arthur, da Sim, as bruxas, Guinevere, né? eu Uhum, amo, eu amo, amo, amo. legal demais. Mas aí, então aí você então, legal que você acabou falando isso aí, né? Que você é de Niterói e tal, né? Uhum. E, e aí é um lugar afastado, você tinha contato com bichos e desenhos. E como é que era na escola, assim, tipo, a Lena desenhista, assim, chamava atenção por causa do desenho? Olha, outra coisa sobre a minha personalidade, eu sou uma pessoa que muito cruel às vezes comigo. Eu sei que essa frase parece uma frase de impacto, né? Mas eu sempre fui uma pessoa, não sei porquê, eu não lembro onde isso começou, faz tanto tempo que eu não tenho uma memória, uma resposta para isso. Mas eu Uhum, sempre fui uma pessoa meio cruel, assim, comigo, de ter umas cobranças que não vinham da minha mãe. Eu, às vezes, até sentia um pouco de falta de uma cobrança, sabe? Porque eu me sentia muito sozinha na infância. uhum, uhum, Eu me sentia muito solitária, assim, eu não tinha amigos nessas primeiras partes da infância, né? Eu era uma pessoa sozinha, não saía para lugar nenhum, era muito recluso, minha família era muito reclusa. E uhum. aí eu comecei a me cobrar, eu acho que muito sozinha. Não tinha uma pessoa efetivamente me cobrando que eu lembre, assim. E aí, no colégio, eu sempre tentava mandar bem nos estudos. Né? Eu mandava bem nos estudos, como eu estou sendo má comigo. Mas eu mandava bem nos estudos. As únicas recuperações que eu entrei foi religião e educação física. E, assim, eu lembro que eu era bom no estudo e isso facilitou as pessoas me aceitarem um pouco melhor desenhar na sala de aula. Por isso que eu quis falar um pouco sobre isso para chegar aqui. Eu Aham, desenhava muito na aula, mas como eu era uma certo. aluna que estava ali o tempo inteiro tentando dar o melhor, porque se eu falhasse, eu ia ser minha pior inimiga, Uhum. eu eu acabava, fazia os desenhos e as pessoas gostavam muito. Os professores não implicavam muito comigo, não, tá? Nesse sentido. Então, eu era famosinha no sentido, as pessoas me conheciam porque eu desenhava muito. E eu sempre desenhei muito, desde que eu era pequenininha, né? Que eu te falei, com uns 4 anos de idade eu comecei a desenhar, que essa primeira memória eu acho que eu tinha 4 anos. Uhum, Eu uhum. sempre desenhei muito na sala, eu fui chamada para fazer bandeira das Olimpíadas, numa época, também fui chamada para fazer a logo da, do colégio. Eu lembro que meu primeiro trabalho, não remunerado, mas meu primeiro trabalho foi fazer a bandeira das Olimpíadas no colégio, de Não, freira. olha só. Esse foi meu primeiro trabalho. Acaba virando um pouco capital social o desenhista na escola, é por isso que eu pergunto, porque Muito. de alguma forma o desenho está no lugar de uma expressão social ali, né? Sim. Aí é isso, eu acabei
fazendo várias vezes uns trabalhinhos assim para a escola, por fora, não era remunerada, mas eu também tinha, sei lá, 12 anos. Legal. Mas esse foi meu primeiro contato com o trabalho, né? Não, mas é importante, né? Porque daí fortalece o vínculo com o desenho, né? Que imagino que você tenha fortalecido a memória aí também, né? Nesse Bastante. sentido. Legal. Bastante. E aí, como que isso começou a ficar sério para você, assim? Quando, assim, você falou, pô, talvez isso possa ser uma profissão? E Nossa, eu tenho se, uma se memória. tiver alguma outra parada antes, você pode ficar à vontade. Não, tranquilo. É bom você me guiar, porque minha cabeça vai a mil, né? Então eu vou para muitos lugares que às vezes eu me perco. Então pode me pausar sempre que achar necessário, tá? Tá bom. Mas eu me lembro de um dia que eu tinha ido para o centro do Rio, num lugar chamado Saara, comprar coisa, porque minha mãe fazia uns artesanatinhos. E Legal. aí eu me lembro de estar no ônibus, era um dia ensolarado, assim, mas era um final de tarde. Eu tenho um sentimento dúbio com fins de tarde e pôr do sol, né? Me dá uma aflição, mas ao mesmo tempo eu acho muito bonito. E aí, nesse dia, eu olhei pro sol e falei assim, do nada, falei, cara, eu quero trabalhar com coisas que eu gosto. Eu não quero ser outra coisa, assim. Mas calma que a vida tem altos e baixos, né? Eu não tomei essa decisão e simplesmente fiz, né? Eu falei assim, cara, eu vou realizar esse sonho. Meu sonho é trabalhar com o que eu gosto, que é desenho. Eu não tinha muita noção ainda de animação. E ir para fora, conhecer outros países, conhecer outras culturas, assim. E eu estabeleci essa meta, e ela virou uma meta real, assim. Nessa época eu tinha 8 anos. E aí 8 anos? Nossa! eu tinha 8 anos. E aí eu falei assim, só que aí, o que acontece? Por eu ser muito nova, essa meta, eu sinto que foi tomada tão cedo que virou mais uma cobrança na minha vida. Sim, entendi. Entende? Então, nem tudo, antes eu falava disso de uma maneira bonita, olha só, tá olhando pro sol e tudo. Mas hoje eu vejo muito como isso me fez algum mal ao longo também da minha vida. Porque eu fiquei muito tempo assim, não, eu tenho que viver meu sonho, eu tenho que conseguir sair do país, eu tenho que conseguir, nananana. Me ajudou muito a crescer essa meta desde tão cedo, porque eu tinha 8 anos, sabe? Eu nem sabia direito como fazer. Eu só falei assim, eu quero trabalhar com desenho animado, eu não tinha ideia como era desenho animado, então eu achava que era desenho só. Quero fazer. E aí ai, gente, eu acho que eu tô odiando essa parte de baixo, tô quase cortando esse desenho pra fazer. Olha, todas as vezes que você fez aí eu achei legal agora. Sério? Nossa, eu já paguei inúmeras vezes. A silhueta mais complexa do lado direito, assim, eu achei bacana, que, tipo, Ai, sério? tendente, né, da camisa pra calça, né? Ai, então, tô aqui, eu acho que eu tô olhando há um tempo já tô ficando. E aí eu decidi que ia fazer isso. E aí eu comecei a viver disso, né? Tipo, se eu vou trabalhar com arte, eu vou começar a desenhar todo dia. E eu começava a desenhar todos os dias, com os 8 anos, assim. E é que não tá nessa casa, tá numa outra casa, eu tenho uma pasta com a maior parte, né, dos meus desenhos de infância, pré-adolescência, adolescência. E eu sempre tive uma estética, assim, de gostar de coisa meio vampiro, bruxa, tanto que meus desenhos sempre tinham sangue, inclusive eu ia perguntar, tudo bem eu fazer um sanguezinho aqui? ou o YouTube, não sei. Tudo bem, é um desenho, né, então, acho então, que porque ele é um vampiro. Aí eu já fizeram sangue aqui antes, já. Então não vai dar B.O. não, porque eu tava com medo de desenhar. Não, Porque ele é um não tem problema vampiro. nenhum. Mas aí eu tomei essa decisão, comecei a seguir, mas é claro, eu tive muitos altos e baixos. Quando eu era criancinha, eu falei que eu queria ser veterinária, né, porque eu amava bicho. E aí, depois que eu tomei essa decisão, claro, eu tive uns altos e baixos. Isso que eu ia te perguntar, rondaram outras opções, assim, tipo, porque você falou desse momento icônico aí, né, do Horizonte e tal, mas já tinha essa conversa tava rondando essa ideia de escolher uma profissão já, como é que surgiu, assim, Já. Então, eu comecei a fazer esses estudos, né, quase que todo dia, durante uma parte da minha vida, mas eu sempre fui muito ruim em ter rotina, eu tenho um TDAH muito, muito forte. É? Muito forte.
Então, sempre foi muito ruim de rotina. Tanto que você vai perceber que o meu desenho ele não tem uma ordem, assim, eu vou fazendo umas coisas meio aleatórias. Eu sei que tem uma galera que é bem mais assertiva na hora dos desenhos, assim. Eu não sou Mas o tanto. que você fala? Você fala, tipo assim, ficar perambulando pelo desenho, assim? Eu fico perambulando, aí eu vou pra baixo, eu vou pra cima, eu volto, sei lá, é uma coisa meio... Ah, também sou assim, eu acho que isso é cuidado todo também, Helena. Então, Ah, é? Ah, de uma então... forma você tá trabalhando tudo, né, ao mesmo tempo. É Ai, legal isso. ai, que bom, tá vendo? Eu sempre estou me... Mas aí... É claro, eu tive momentos, assim, de almejar outras profissões, até porque a minha mãe, ela não me desestimulava com a questão da arte, ela acreditava muito em mim, mas não é só a sua mãe que fala sobre a sua vida, né? Tipo, É tem claro. muitas outras pessoas no colégio, fora, que... E não tinha uma... Eu não via um esforço por fora de outras pessoas falarem, vai fazer arte, vai fazer alguma coisa com arte, vai fazer animação. Era sempre a sagrada, o triângulo sagrado, né? Engenharia, medicina Isso, é. e Coisas advogado. altamente consagradas como com retorno financeiro garantido, né? Isso, exato. Então era sempre isso, assim, principalmente no ensino médio, nossa, acho que eu era da minha turma a única que queria trabalhar com arte. Todo mundo Uhum. queria e tudo bem, sabe? Cada um tem seu sonho. Mas tinha outros desenhos, tinha outros artistas, eu não era a única. E mesmo Uhum. assim, não quiseram, assim. E tudo bem. Mas eu perambulei, sim, pelas áreas, teve uma época... Mas sempre era coisa artística. Teve uma época que eu falei, vou fazer moda. Porque eu gostava muito de roupa, né? Uma coisa que eu sou apaixonada, que eu vou mostrar também, é isso aqui, ó, peraí. Legal, mostra aí. Acho que sim. Vocês vão ver o Pinterest, é basicamente esse personagem e roupa. Vocês estão vendo? Legal. Uhum, tô vendo sim. E aí eu gostava muito de Carnaval de Veneza, que me inspirou muito para a estética que eu gosto hoje em dia, dos desenhos que eu faço, assim. Eu adoro essa estética, eu acho Ah, incrível. sim, essa não é era vitoriana, é? Então, eu não sei de que época ele vem, mas eu acho que é anterior a ela, mas tem uma pegada muito parecida com o vitoriano, que são essas roupas cheias de babado, né? Uhum. Inclusive, eu tenho uma máscara, eu tenho um tio que viajou, eu tenho até uma máscara muito parecida com essa aqui dentro do meu armário, depois eu posso pegar e Ah, legal. mostrar. Mas eu tenho uma máscara dessa porque eu sempre fui muito apaixonada por essa estética, assim, meio teatro, meio... Não é que é dark, né? Mas tem uma parada aí meio, né? Tipo, Ele acaba sendo um pouco gótico, né? Na verdade, eu acho que até talvez preliminarmente gótico, né? Porque dependendo da época, essa vibe ainda não estava assim, muito consagrada, né, na história, eu acho. exato. É sim, com certeza. Nossa, eu adoro essa vibe meio, sabe, Sim. misteriosa, circense, que era para ser engraçado, mas acabam pegando para fazer uma releitura, né? Porque o circo ele era para ser uma coisa engraçada, mas aí você pega e transforma aquilo numa releitura, fica um pouco mais sério, mais triste até. Eu adoro. Você falar a releitura, no caso, quando você usa isso como referência ou quando você vê uma pintura disso? Releitura que eu digo é para você pegar um símbolo e usar ele não exatamente para o que ele foi feito. Por exemplo, palhaço. O palhaço ele Sim. foi feito para ser engraçado, mas eu Ah, adoro tá, desenhar entendi. palhaço triste, eu adoro isso. Tipo, a minha fantasia de carnaval esse ano, inclusive, vai ser de palhaço. Eu desenhei a minha fantasia e comprei peças assim, sabe? Eu desenhei minha fantasia e fui comprando as peças que se Legal. pareciam. Eu acho, eu não tenho certeza, tá? Mas eu tenho a impressão de que o carnaval, originalmente, ele não tem uma vibe alegre como a gente vê, assim. Ah, é? Não, se eu não me engano, ele é uma festa, assim, para rolar uma esbórnia e tudo mais, pra galera meio que trocar de papéis e dar uma relaxada nos papéis cotidianos convencionais, já tinha isso, Uhum. mas ela não tinha uma vibe alegre, né? Essa ideia de alegre que a gente tem hoje, e acho que ela é muito da imagem do carnaval brasileiro e da mídia, né? Olha só, não Então, sabia disso, hein?
se você for procurar o Carnivale, assim, acho que europeu, né? Você vai achar muito esse visual aí meio tétrico, já era o que era, né? O carnaval. Então, acho que o que você está trazendo aí, talvez até de uma maneira inconsciente, não sei, pode ser, né? Porque acontece isso comigo às vezes, é buscando a origem, né, do evento, né? Então, de alguma forma, visualmente, a origem do evento te toca mais. Por isso que essas imagens são tão fortes aí, né? Dessas máscaras tristes. Eu adoro. E o próprio palhaço, né? O próprio palhaço, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele também tem uma. Se ele não tem uma origem triste, eu acho que sim, por causa do. Como é que chama aquele bobo da corte, né? O Pierrot? O bobo da corte real, né? O bobo da corte real, ele era um piadista que não era essa piada que a gente está acostumado, né? A comédia engraçadinha e tal. Não era uma comédia meio que revelando os podres humanos, assim, sabe? Dos reis. Ele tirava sarro da igreja e da nobreza. Isso. Isso, era bem dark, assim, dark, assim, era normal para eles naquela época, né? Rir de si mesmo. Sim. É dúbio, ou você perdia a cabeça pela piada que você fazia, ou você acertava muito e adorava, e você ficava uma temporada toda lá no reino, né? Cara, sim, eu acho engraçado isso. Eles deviam perder muita cabeça, não é possível, porque tudo antigamente perdia a cabeça, mas não fazer piada do rei. Exatamente. Mas enfim, o que mais que eu queria falar, que eu esqueci? Você estava falando sobre essa estética, como você gosta, né? Como aí acho que você foi justificar ou dar de referência para o seu desenho, né? Se eu não me engano. Que aí vocês veem, assim, eu gosto muito de usar as roupas um pouco mais. Inclusive, eu tenho um lado do meu armário que é só preto, quase, e o outro lado que é só essas roupas meio bufantes, assim, legal, sabe? Legal. Eu gosto muito. Parecia que eu vim de outra época, assim. Mas eu não sou essa pessoa que fala, queria ter nascido nessa época. Não, gente, é só estética. Porque imagina ter nascido naquela época. É uma atração estética, é o lúdico, né? A fantasia que tá dentro do campo da arte, né? De experimentar, tá em mundos que não são reais, né? Exato. Inclusive, tem outra estética também que eu gosto muito. Se eu me prolongar muito nesse assunto, vai me guiando, tá? Não quero. Mas tem uma outra estética que eu gosto muito, que é uma estética sacra. E aí, também a mesma coisa, assim, era para ser algo mais angelical, mas eu gosto muito quando tem essa vibe um pouco mais dark mesmo, assim, da igreja. A arte sacra que carrega na sombra, né, assim. Isso, nossa, eu adoro, eu acho muito bonito aquilo. Isso aqui também, sabe, eu adoro essas coisas. Então é demais. É tudo muito bonito, né? Sim, muito. Gosto muito das duas referências que você trouxe aí, muito legais. Não, mas é bom, é legal porque assim, contextualizou, né? Se alguém tem dúvida de onde que vem, né? Isso aqui, né? A pessoa às vezes acha, não, é só o anime, só as referências das coisas atuais, né? Não, você vê, ela tem todo um arcabouço estético ali que é uma pesquisa pessoal, então é muito legal isso aí. Sim, eu tento procurar ter. Outra coisa que era meio chata na época, hoje em dia eu não sou tão a favor disso, mas todo desenho que eu fazia, eu falava assim: meus desenhos têm que ter significado profundo. Nossa, você não sabe o nível de cobrança que eu já tive em relação a isso, mas fala aí o seu. Mas não tipo, hoje em dia eu não tenho, não. Às vezes eu acho que desenhar uma batatinha tá tudo bem, sabe? Mas eu lembro que se o meu desenho não tivesse um significado muito elaborado, eu não gostava dele. E eu descartava. E, sabe, eu sinto também que isso me deu um certo problema, porque foi assim, eu deixei de treinar muito coisas que não são tão mirabolantes e perdi um pouco desse tempo de treinamento, sabe, para elaborar melhor o meu desenho. Hoje em dia, agora, assim, eu não posso... Eita, perdão. Eu nem posso cobrar muito de mim, porque no desenho, esse vai ser o primeiro desenho que eu tô fazendo, sei lá, em 2 anos, sabe? Tá sendo a primeira vez que inclusive, estou desenhando nessa chamada depois de muito tempo, então... Olha, que legal. Muito tempo.
Participar da história desse jeito. Sim, faz uns, sei lá, uns 2 anos, nem lembro quanto, ou 1 ano e meio. Que você não desenha descompromissadamente, assim, com as suas referências ali. Eu não desenho herói, que na animação eu desenho mão, assim, sabe? São coisas mais... Mas, no geral, inclusive eu tô tendo muita dificuldade aqui, porque faz muito tempo que eu não pego pra desenhar. Mas é isso. Legal. Não, foi um background excelente aí que você deu. Então, a gente então está nesse passo de você já ter definido para você e ter tido essa cobrança imensa tão cedo, né? Mas aí como é que foi? Assim, você foi estudar? Você teve uma formação claro. Em desenho? Como é que foi isso? Assim? E aí eu comecei a pesquisar, eu acho que eu tinha uns 15 anos quando eu comecei a pesquisar, sobre qual faculdade eu poderia fazer, já que o Brasil era tão difícil, né, entrar na área, que na minha cabeça era muito difícil, qual faculdade que se aproximaria, né, do que eu quero fazer. Só que eu também tinha muito problema financeiro, então, assim, eu pensava em fazer uma faculdade que me desse uma segurança em poder fazer algo, caso nada dê certo, mas, ao mesmo tempo, me levasse para a área que eu queria. Então, eu sempre quis ter, assim, uma segurança, porque eu me sentia muito insegura nessa época financeiramente, né? Falei, cara, e se eu fizer... Aí eu comecei a pesquisar. Na verdade, eu comecei a pesquisar, assistia curso de animação no Rio, e tinha em alguns lugares, mas eram meio desconhecidos, assim. E eu vi que na PUC tinha um curso muito parecido, que era mídia digital, que tinham cadeiras de animação, mas que não era animação em si. Era designer. E eu falei, cara, a PUC é uma das faculdades no Rio mais consagradas, uma das mais consagradas que tem, a PUC, a UF, a UFRJ, é uma faculdade muito boa, principalmente em design. Depois eu fiquei sabendo que em outros estados nem tanto assim, mas aqui no Rio ela é bem consagrada, assim. E aí eu falei, pô, vou fazer. Mas aí eu parei para pensar assim, com que dinheiro que eu vou pagar o PUC? Não tenho, vou pagar onde? E aí eu comecei a ver se existiam bolsas que eu pudesse fazer, algum processo seletivo que eu pudesse participar, mas era tudo muito remoto, era tudo muito obscuro. E aí isso foi meu ensino médio inteiro, não sabendo exatamente para onde eu ia, mas tendo essa ideia de ir para a PUC fazer mídia. E aí chegou o ensino médio, fiquei desesperada, foi horrível, foi um dos piores anos da minha vida, porque aquilo que eu não me cobrava, que era raro, né? Nossa, eu comecei a me cobrar 1000 vezes mais, assim. Aí eu entrei, aí foi uma época difícil, assim, foi uma época que eu fiquei bem, assim, noiada em, nossa, eu preciso passar, porque se eu não passar, eu vou ser a pior pessoa do mundo. Não tem nada a ver, tá? Se você não passar de primeira, tá tudo bem, inclusive. Mas aí eu achava que, nossa, eu tenho que passar. E aí eu fiz processo seletivo para a PUC, fiz processo seletivo sem saber se eu podia pegar a bolsa, fiz para a UERJ, para artes na UERJ, e fiz o Enem, né? Eu acho que o da arte da UERJ foi do Enem. Eu passei para arte na UERJ, só que estava um pouco distante ainda de animação na minha cabeça, mas não estava, na verdade. Eu poderia ter feito uma faculdade da UERJ de artes e ido para animação. Mas aí eu passei para a PUC. Falei, e agora? Não tenho dinheiro para pagar. Só que aí eu descobri, nossa, eu nem lembro, foi uma loucura. Eu falei que existia uma bolsa integral para a PUC, que era a bolsa filantrópica. Falei, é isso, vou fazer. E aí eu apliquei, enfim, passei, deu tudo certo, eu fiz a PUC. Tive aula com o Marcos Magalhães, sabe quem é o Marcos? Que é o cara que criou o ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum, o desenho do ratinho. Ah, que legal, que foi bacana. Ele que fez. Tive aula com o Marcos Magalhães, tive aula com Cláudia Bolchol, tive aula com uma galera muito boa da animação do Rio, né? O Marcos, inclusive, foi uma das cabeças que criou o Animamundi. Legal, assim, legal. Tava em boas mãos, sabe? Tipo, e aí eu falei assim, nossa, tô numa faculdade de design, vou dar meu sangue para ser animadora. Agora que eu vou. E aí eu comecei, só que eu sentia que, como era muito difícil entrar no mercado, né? Era muito competitivo também. Então eu sentia que a galera era muito competitiva lá dentro, assim. Porque na época que eu fiz faculdade, gente,
era muito difícil se enxergar no mercado de animação. Não sei hoje em dia como é que tá, se é mais acessível. O mercado não estava estabelecido, né? Você estudou em que ano, só para ter uma ideia, assim? Eu entrei em 2013. O início, né? 2010 foi quando eu fui fazer o Amigãozão aí no Rio. Ah, você fez um Amigãozão, você tava na no 2D. Lab, na 2D Eu fui Lab. também no 2D Lab. E a galera fala que é tipo o início da animação, aquele período ali, um pouquinho antes da Labocine, né? Tem a história da. Sim, Até alguma exato. coisa. Então esse é o início lá, né? Então, imagino que então nessa década que você está estudando aí é provavelmente o momento inicial ali. Realmente você olhar para o mercado e não ver nada tipo só o feno passando assim. Foi meio desesperador. E eu percebia também que a área, assim, aí fazendo uma leve crítica também, era muito voltada por indicação. E eu sentia que não tinha muita abertura para quem estava começando e não conhecia ninguém, de achar uma forma de ir. Um trabalho, né? Um trabalho. Um teste, né? Uma Não. entrevista, né? E foi aí que eu me vi obrigada a trabalhar com design, porque eu falei, cara, eu tô chegando, eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro até para chegar na PUC. Eu morava em Niterói e estudava na PUC, a PUC é na Gávea, é longe, sabe, de Niterói. Então, falei, cara, como é que eu vou fazer? E aí eu comecei a trabalhar com design, e a minha faculdade, ela dava essa abertura de você ser designer de UX e UI, que basicamente é um design tecnológico, né, que trabalha com interface de aplicativo. Então, eu comecei por aí. Eu comecei indo para UX e UI, comecei trabalhando com aplicativo, comecei trabalhando com esse tipo de design mais tecnológico mesmo. E aí, como sempre, eu estava sempre me sentindo traindo a Lena, porque aquela promessa que eu fiz para mim, só voltando do Rio de Janeiro, foi... Isso me fez, eu acho que me fez mal, essa cobrança, assim. Então, essa promessa que eu fiz a mim mesma, eu me sentia traída. Eu falei, cara, eu tô trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver com o que eu queria, assim. Ah, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que sobreviver. E aí, eu comecei a trabalhar com animação. Comecei a trabalhar como UX. Trabalhei numa empresa chamada Vetex, como UX. Aí, depois, eu trabalhei eu trabalhei para a Apple. Olha isso. Tinha uma iniciativa da Apple aqui no Brasil. E aí, eu falei, pô, vou participar, né? Porque se eu crescer, se eu tiver muita experiência boa, depois para entrar no mercado de animação vai ser fácil. E aí eu comecei a trabalhar, e era uma empresa para fazer aplicativo para a Apple. E aí eu falei, cara, aplicativo tá perto de jogo para celular. Jogo de celular tá perto de animação. É esse o caminho. Vou começar a fazer, vou arrumar uma forma de convencer eles que eu vou fazer jogo. E aí, o que aconteceu? Fiz exatamente isso, entrei e falei assim, o que vocês acham de fazer um jogo, assim? Eu ficava meio que jogando um verde e tentando o máximo estar em projetos mais voltados para jogos. E eu participei de um projeto muito legal, chamado Área, em que foi minha primeira experiência animando. Olha, que legal, que legal. Eu vou ver se eu acho, enquanto a gente está falando. Se tiver para mostrar é bacana, é sempre legal ilustrar, né, essa sua passagem, e aí fica bacana nos cortes também. Eu coloco... Mas eu comecei a fazer. Aí, perdão, pode falar. Não, é legal esse seu background, porque muita gente que veio aqui acaba falando sobre trabalhar com um aplicativo de uma forma direta ou indireta, porque antes do aplicativo tinha um negócio que era o CD-ROM, né? Como é que fala? Que uma espécie de aplicativo também que você fazia para os softwares rodarem dentro do CD-ROM, né? Então, era mídia digital, né? Que a galera chamava. Ou a galera estudou isso, né? Tem muita gente que vem aqui e conta que estudou isso, ou que trabalhou um período com isso, né? É legal, quase todo mundo. E aí é um primeiro passo para depois animar e trabalhar com animação ou com game, sei lá. Né? Sim, eu fui nessa onda aí deles, então. Sim. E eu comecei a forçar muito uma barra, assim, tentando muito fazer, né, esse tipo de coisa de jogo dentro de uma empresa de design de aplicativo, né. No início era legal e tal,
claro que eles tinham um foco maior em aplicativo, então eu não tive muito auxílio para conseguir fazer um jogo de uma maneira certa. Vamos lá, eu estava começando, né? Eu não tive um guia, assim. Eu tava fazendo, eu fui no erro e no acerto, assim. E aí eu comecei a fazer esses videogames, eu vou tentar depois achar ele, porque eu não achei agora. Não, tá de boa. Você tá envolvido aí no traço, não precisa parar, não. Depois você mostra. Mas aí Aí foi isso, eu fiz esse jogo, depois eu trabalhei numa empresa de design, depois eu entrei, por causa dessa experiência, eu acho que essa experiência foi uma das mais importantes da minha vida, de ter trabalhado com jogo, porque foi o meu primeiro portfólio de animação. E aí eu consegui uma vaga numa empresa de jogos, né? Mas era jogo de velho, sabe? Jogo de idoso. De idoso mesmo, sabe? Jogo de buraco, essas coisas assim para celular. Sim. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Falei, tá tudo bem, tá próximo, né? Só que, claro, eu ainda estava distante. E nessa época... Mas você não pensou nessa hora que talvez o mercado de games fosse legal? Como que você viu isso, assim? Você queria muito tanto animação, assim, que, tipo, nem pensou nos games? Não, eu pensava no game como animadora, assim. Sim. Tanto que hoje eu trabalho para videogame também. Então, mas eu achava que para eu conseguir me desenvolver como uma boa animadora, já que no Brasil era menor ainda, o mercado de games era menor ainda do que na animação. E aí eu queria ir para um mercado um pouco maior para conseguir me desenvolver, né? Porque no games eu estava vendo que eu ia ficar naquilo ali. E aí abriu uma vaga, e aí é um grande momento da minha vida, tá? Eu acho que isso que me fez entrar no mercado de animação. Uhum. E aí abriu uma vaga para o Estúdio Escola de Animação. Não sei se você já ouviu falar. Não. A não ser que tenha outro nome ou algum nome de alguém que eu conheço, aí eu posso te ajudar a ver se eu lembro aí. Ó, você trabalhou na 2D Lab? Você conheceu a Lena Franz? Não. Ela foi depois, então. Porque ela era professora desse estúdio escola. E aí abriu esse estúdio escola, que é uma iniciativa do COP Studio, para legal. Pra galera que tava no ensino médio. E meio que para, sabe, trazer um pouco uma outra opção que não fosse medicina, né, engenharia. Porque depois teve a escola do próprio Evanildo Santos lá na 2D Lab, né? Teve, o Evanildo foi até antes, eu acho. Ele foi até antes. Foi até antes do Estúdio Escola. Ah, foi antes, tá legal. E aí o Estúdio Escola abriu esse, só que aí o que acontece? A vaga era para prioridade, né? Eram estudantes do ensino médio público, porque era a prioridade deles. Muito legal, é uma iniciativa foda e isso trouxe muitas pessoas de ensino médio para o mercado, tanto que uma grande parte da mão de obra do Copa hoje em dia é dessa galera, desse curso. E aí, só que eu falei, cara, eu tenho 24 anos, que era o limite de idade deles, e eu tô numa faculdade particular, assim, eles não vão acreditar em mim quando eu disser que eu tenho uma bolsa por ser pobre. E, sei lá, não vai ser difícil, eles não devem aceitar, mas eu fiz processo, e aí eu lembro que na entrevista, elas me perguntaram, mas você já tem experiência com animação? Eu já tinha feito o jogo? E aí eu falei, cara, então, eu tenho experiência, só que na minha área, muita gente está se formando e não sabe para onde ir. Então, assim, eu acho que muito legal essa iniciativa que vocês têm, mas eu queria muito que também tivesse mais opções para quem está se formando. Tem muita gente aí se formando, batendo na porta e não sabe para onde vai. E aí eu acho que eu falei isso, sei lá se foi legal, não sei. Mas eu fui chamada. Eu falei, cara, inacreditável. Eu fui chamada para o curso, eu estava no limite da idade. Bora. Agora eu vou. E aí eu participei de Estúdio Escola, todo o processo seletivo que abria, eu dava a louca e fazia um site que eu falei assim, não, agora eu vou entrar no mercado. E aí eu fui indicada, na verdade, para trabalhar na 2D Lab, pela Lena, que foi a minha professora na Estúdio Escola, me indicou para trabalhar na 2D Lab. Que legal. Eu trabalhei na 2D Lab com o Alessandro, com Belas. Sim, o Alessandro, sim, e depois virou diretor também lá, né? Nessa época ele era meu supervisor. Montserrat, né? Montserrat, ele mesmo, ele até em Portugal, acho. Tem que chamar ele aqui também. Tem uma galera que eu quero chamar de lá, tanto o Andrés quanto o Mário, também da arte lá. Pô, tem uma galera muito boa lá, muito. Mas aí eu fui para 2D, trabalhei num projetinho que chamava Conta Comigo,
era um projeto para criança aprender matemática. Era um projeto em inglês, inclusive. Foi um canadense que teve essa iniciativa. E aí, era um projeto para criança, de ensinar matemática, bem infantilzinho. Foi a minha primeira experiência, mas foi, para mim, eu estava vivendo o meu sonho, assim. Hoje em dia eu sou um pouco mais cética com essa questão de sonho, acho que muito do sonho tem a ver com o conforto que você vai achar na sua vida, tá? Então, mas eu posso falar disso um pouco melhor depois. Interessante, mas, fiquei interessado, mas pode seguir sua linha aí. Só para, eu vou comentar aqui, eu falava, cara, tô vivendo meu sonho, ainda bem. É isso aí, consegui, e aí, disso eu fui pro Copa, fui chamada para trabalhar no Copa, e aí eu trabalhei no Irmão de Jorel, trabalhei... Não, espera um pouquinho, você então você trabalhou só nesse projeto no 2 de Lab, depois foi pro Copa, só, é isso? Isso, só, depois fui pro Copa, fui chamada para ir pro Copa. Tá. E aí o Copa... Foi Irmão do Jorel direto? Fui irmão, não, fui para um projeto chamado Gigablast, e em seguida fui pro Irmão de Jorel. Depois eu fui pro Irmão de Jorel, maravilhoso, adorava. Depois eu trabalhei no Johnny Test, que é aquela série canadense, né, de um menininho lourinho. Eu trabalhei no Poorly Draw Lines, que é uma outra série, também isso pelo Copa, porque eles pegavam os projetos gringos, assim, para fazer. E aí eu trabalhei no Poorly Draw Lines, trabalhei um pouco no Carlo, Wake Up Carlo, que é uma nova série do Juliano Henrique, que é o mesmo cara do Irmão de Jorel. E depois eu fui chamada pela Split para fazer freela para a Turma da Mônica. E eu fiz o freela para a Turma da Mônica. E aí o pessoal na terceira, segunda temporada? Foi a terceira, eu acho. Na época era o Jonas, o diretor? Era o Jonas e a Belisa, só que a Belisa tava... Eu acho que ela não era diretora-geral, não lembro. Mas eles estavam... Ela era produtora, se não me engano. Acho que ela era produtora, pode ser. Não lembro da ordem. Mas aí eu... mais fácil, qual ano? Qual ano? 2021. Ah, tá. Então esse é o momento que eu já estava dentro também na Split. Legal. Então é isso mesmo, E aí eu fui pra Split fazer freela. E aí eles me chamaram para ser sênior. Eu falei, cara, o Copa tem carteira assinada. Não vou não. Tava de padrão no Copa, mas falei, cara. E aí você tava carteira assinada no Copa. Eu era carteira assinada no Copa. Que legal, Helena. Não, mas é bacana porque a gente costuma falar muito sobre isso aqui no canal, né? Sobre como é difícil achar oportunidades em que você não é PJ, né, e tal. Muito. Eu mesmo fui PJ aí no Rio, né, na 2D Lab, então eu tive que abrir empresa aí no Rio, foi um maior trampo, assim, né, então... é muito chato, né? É óbvio, quando a gente tem a carteira assinada, a gente fica muito mais seguro, né? Mas assim, sendo sincera, acho que, sei lá, quando mesmo... não sei, carteira assinada é bom que tem benefício, mas eu sinto que... Aí vai ser uma outra reclamação que vai entrar naquele assunto que eu falei, de conforto hoje em dia, para mim, ser muito mais importante do que viver de sonho. Então, assim... E aí parece um pouco frio, mas não... Acho que vocês vão entender. E aí eu fui para... E aí a Split, tá bom, mas aí depois me chamaram para ser supervisora. Eu falei, cara, meu sonho. Eu já tava... Split mesmo? Na Split, na Turma da Mônica. Eu tava de freela e me chamaram para ser supervisora. E aí eu falei, cara, eu vou sim. E aí eu fui, eu adorei participar da Turma da Mônica, é mega estressante, mas para mim foi muito importante. Eu sempre quis trabalhar ensinando as pessoas, porque toda dificuldade que eu senti, que eu nem sei se eu deixei tão claro aqui, mas a minha dificuldade de achar uma porta para conseguir entrar no mercado, eu queria suprir ela. E eu falei, cara, eu quero ser, hoje em dia, a minha meta é ser quem eu precisei naquela época, e eu não tive. Perfeito. E aí a gente vai remendando o passado, né? Eu concordo, porque eu também faço isso bastante. Sim, parece que eu tô pegando a Lena daquela época e falando assim, tá tudo bem, eu quero a gente acaba chamando para si, né? Exato, eu quero ser a pessoa que eu precisava, sabe? E aí eu comecei a entrar numa vibe muito... Minha mãe era professora, e eu comecei a entrar numa vibe de... Cara, agora que eu consegui chegar aqui, eu sou supervisora da Turma da Mônica, tô ganhando várias experiências, tava nessa época também pegando uns trabalhos de fora. Agora que eu tô aqui, eu quero ajudar, sabe, as pessoas. E aí eu comecei a... Eu sempre gostei de dar aula,
eu comecei a investir nisso em mim, de tentar dar aula para as pessoas, sabe? E aí eu entrei nessa vibe, algumas pessoas entraram comigo também, de dar cursinho. E aí, enquanto eu estava na supervisão da Mônica, me chamaram na Split, porque eu sempre deixei muito claro que eu queria ser professora também de animação, me chamaram para ser diretora, me chamaram para ser professora do curso da Split de animação. Ah, que legal, que legal. Foi, cara, eu amo dar aula. Ontem eu voltei a dar aula no curso da Split, e ontem foi minha primeira aula. Nossa, eu saio, sabe quando você tá cansado e você não aguenta mais nada, mas quando eu dou aula... É maravilhoso, né? A gente fica cheio, né? Eu fiquei energizada, eu saí tipo, cara, que foda, sabe? É. Eu adoro isso. Eu gosto de saber que as pessoas podem contar comigo. Eu gosto de saber que eu fiz alguma diferença na experiência de quem não sabe para onde ir, sabe? Porque era isso que eu precisava por muito tempo. Eu falei de uma forma mais de boa, mas para mim foi muito difícil. Porque eu tinha muito problema de dinheiro. Eu sempre quis muito trabalhar com isso, desde que eu tinha 8 anos de idade, assim. Então, para mim, eu estava vivendo uma frustração atrás de uma frustração. Participei de empregos muito ruins, muito tóxicos mesmo, assim. Então você acabou meio que pulando só para as oportunidades que tem a ver com desenho aqui pra gente, né? Mas sim, não quer dizer que você não tenha passado por situações aí, até por percalços e tal. Muito. Se você, inclusive, quiser dividir alguma coisa assim que você acha que foi impactante, pra gente não ficar só na parte boa, né? Claro, eu não vou dar nome de lugares, né? Mas na época que eu era designer, eu trabalhei Claro, tenta falar de uma forma polida aí. Sim, não, eu trabalhar em empresa machista foi, nossa, eu acho que eu... Ô, louco, sério? Não, nossa, eu marquei muito, assim, ganhei no jogo do bicho, assim, até porque nessas empresas de design, você ser artista, você é meio desmerecido, assim. A galera que era mais voltada para tecnologia era muito mais enaltecida, assim. Mas eu sentia que tinha gente que me admirava. Tanto que uma vez, quando acabou meu contrato, numa empresa de tecnologia, eles viraram para mim e falaram assim, cara, não sei o que você tá fazendo aqui, no sentido bom, tá? Porque você é um artista, tipo, você tem que estar em outro lugar, sabe? Eu vejo o quanto você é infeliz aqui. Exato. Mas eu acho que é falta de referências também, né, Helena? Você só foi encontrar o seu lugar depois, né? Então, naquele início a gente acha que não sei, posso estar errado, mas meio que tentando fazer um recorte com coisas que eu passei também na vida, eu fico imaginando que a gente fica tentando se enquadrar, se colocar e tudo mais, né? E naquele esforço muito grande, a gente se desgasta e no fim aquele lugar não é para você, né? Você não é nem questão de ser muito mais ou muito menos, né? É só diferente, né? Sim. O seu mundo é o mundo da animação, da arte. Não, design é outra coisa, né? É outra coisa. E aí, cara, eu acho muito legal que agora, é porque tá diferente, sabe? O design agora tem muito artista. Tem muito artista, tem muito uma coisa mais criativa. Eu gosto de fazer projeto. O que eu trouxe do design que me favoreceu muito é essa cabeça de pensar de uma maneira projetual, assim. Isso. Então, para mim foi muito rico também. As experiências ruins que eu tive não foi por causa da área, foi por causa de pessoas, assim, que eu também tenho experiências ruins com animação, todo mundo vai ter. Claro, sabe? claro. Machismo, vocês, cara, sendo mulher, vocês vão ter, sabe? Vai ter uma experiência ou outra. Então, eu me lembro que uma experiência que eu tive, muito ruim, foi que, não foi diretamente comigo essa, tá? Mas eu estava numa empresa que uma menina tinha um casal, e aí uma menina tinha sofrido um abuso, né? Um abuso sexual, e a pessoa que abusou a menina trabalhava também na empresa. E aí, quem foi mandado embora foi o namorado dela. E o abusador sentava do meu lado. Nossa Senhora. E aí, eu falei, cara, não dá não. Não dá não. Muito difícil, né? Aí você fica já tenso, né? Imagina. Não, eu ficava... Não que eu achasse que ele fosse fazer Fora a injustiça, né? Fora a injustiça também. Né? Exato. Foi isso que me pegou muito mais, assim. Eu não achava que ele ia fazer nada comigo, mas eu ficava transtornada vendo que, cara, olha isso, sabe? Como assim? Ela, sabe, como assim a pessoa que não teve culpa foi mandada embora e ficou o cara tá sendo acusado? Mas enfim, e aí eu acho que esse é meu grande, eu tive experiências muito ruins, mas não que a área de design seja ruim, até porque eu super faria coisas em design hoje em dia, eu gosto, só que teve isso, né? Eu sentia falta de fazer algo que era mais do que isso, que era animação.
Sim, sim, isso é uma dor muito comum, na verdade, né, Helena? Quem tem que sufocar, né, o ímpeto artístico por um trabalho, assim, por muito tempo, acaba ficando muito debilitado, assim, pode até acabar esfriando a relação com a arte, com o desenho, né? Muito. E aí isso é bem triste, né, assim, porque você está sufocando mesmo uma via, inclusive até você deixou muito claro aqui, a gente já falou que tem várias experiências aqui, tanto aqui nas conversas aqui do canal, como se você conversar com a galera no mercado, né, que é essa coisa de, tipo assim, é, você tem uma relação muito íntima e muito pessoal com aquela prática, que inclusive não tem nada a ver com o trabalho, que o trabalho pode acabar estragando, né? E Exato. que, além de tudo isso, ainda você pode sufocar por ter que trabalhar com outra coisa. Então é um negócio assim super, assim, você vai estar cada vez mais distante, isso vai dar uma angústia tremenda, assim, vai deixar você assim, né? Então isso é uma Falou. coisa que acontece, né? Sim. E aí eu agora, assim, e só continuando, para eu quero muito falar sobre aquilo que eu Claro, falei. claro, desculpa, claro. Não, nada que isso. Por favor, me interrompa, senão eu vou longe. E aí fiz a supervisão na Split, adorei ser supervisora, mas eu amei ser professora, e eu acho que é isso que eu amo na supervisão, porque eu nunca quero parar de animar, mas ao mesmo tempo, eu quero ensinar as pessoas, eu quero servir para elas, porque é aquilo, eu não gosto de parecer uma tirana, e nem gosto de parecer aquela chefe, que não é chefe, né, inacessível. A minha meta é ser uma referência. Meu sonho é ser referência para as pessoas, assim. Putz, tô precisando aprender tal coisa. A Lena sabe disso. Ah, tô precisando de tal, saber para Ela onde eu pode me vou. ajudar, né? Ela Ela pode me pode me ajudar. ajudar, ela pode me ajudar. Ela pode me guiar. Porque para mim é muito mais importante quando você é admirado de uma maneira maternal, não sei se isso faz sentido, sabe? Mas de uma maneira que Faz. acolhimento, do que Sim. ser, nossa, olha que foda que ela é, mas não posso falar com ela porque ela não é Ela é acessível. inacessível, né? Tem Não, aquela, tá dentro de um esquife de vidro, né? cara, não consigo, não consigo mesmo. Legal. E aí E, eu. Pode falar. não, não, só ia complementar que essa questão de, tipo, participar da vida dos outros um pouco, ajudar os outros, é tão legal, né? Tão... Sim. E gera amizade também. Nossa, eu já fiz muita amizade sendo supervisora. Sabe? Uhum. Eu acho que todo projeto que eu entro, eu saio com saldo, que é um amigo, pelo menos. Então, eu adoro fazer isso, porque cria vínculo. Aí, falando de uma maneira até mais profissional, cria networking também. Eu não gosto muito dessa ideia de só criar network com as pessoas, tem até uma galera que é mais assim, mas eu gosto Uhum. mesmo de criar vínculos, assim. E aí, enfim, fiz outras supervisões, voltei para o Copa, porque me chamaram para ser supervisora num outro projeto Uhum. também. Fiz supervisão no DPA, que era um projeto do Copa. Voltei para Split, porque o mundo de animador é assim, né? Você tá em um projeto e em outro. É o Detetives do Prédio Azul, né? Isso, fiz. Eu fui supervisora dele. E Uhum. aí, agora eu tô trabalhando como supervisora na Split. Só que nesse meio de caminho, eu também trabalhei na Lighthouse, que é uma empresa irlandesa, que Ah, faz campeonato. legal. Trabalhei na Lighthouse como animadora. Trabalhei. Só que eu trabalhei daqui, né? Trabalhei na Tomavision, como animadora também, que é uma empresa da Ilhas Canário. Tá. Trabalhei na Global Mechanic, para fazer uma série da Adult Swim, que eu adorava também. Ah, legal. Também fui animadora lá. Na verdade, eu pegava mais retake para fazer. Então, tem mais Uhum. experiências aí. E hoje em dia também faço, de vez em quando, uns trabalhos para jogos. Ah, Então, bacana. voltou, sabe? As Então, coisas. então você conseguiu fazer tudo, né? No fim, você ficou exatamente onde você queria, né? Exato. A única coisa que eu quero agora, que eu Acho acho que, que acho que faltou. a novidade, na verdade, é você ter se virado professor e ter gostado tanto de ser professor. Amém. Amei, amei. E eu tenho só a única coisa que me faz falta, assim, que eu queria conhecer outros lugares, queria conhecer outros países. Eu acho que isso ainda está por vir, sabe? Estou tirando uma cidadania aí, vamos ver se eu Claro, consigo. e ainda mais se você já teve experiência. Eu costumo dizer pra galera, não sei se você concorda, que o Tumbum é uma porta de saída, né, do Brasil, assim, um pouco, né? Sim. Saber o Tumbum para fazer alguma coisa, né? Não precisa necessariamente ser um animador, né? A minha esposa tá tendo uma experiência aqui que eu divido com a galera aí, que ela também tá trabalhando na Split agora, e Oh, que ela era veterinária, né? Essa é a novidade que você talvez ainda acha. Você vai querer conhecer a minha esposa, pelo jeito. coincidência Tem ainda. muitas,
Tem muitas coincidências aí que você vai acabar gostando muito dela. Caraca, qual o nome dela? Ela tá na Split, né? Vanessa. Vanessa, ela trabalha com qual parte? Ela tá trabalhando com setup. Olha só! E, Cara, e que ela legal. quer aprender rig, né? Ela fez aquele curso do combo, né? Aham. E ela, o que ela mais gostou de fazer foi rig, e ela queria focar nisso, né? Que irado, cara. Sério. E aí é isso, assim, que eu ia comentar, assim, né? Que é uma experiência muito legal. A gente até brinca, né? Que o nosso cafezinho da Split é lá na cozinha, né? Que tipo, os dois sentam lá para conversar o que tá Conversa. rolando, né? Que irado, cara. E aí Sério. a gente tem essa, e é o que eu costumo falar pra galera, que eu acho que é legal dividir com o pessoal, é a possibilidade de você ter um trabalho com áreas adjacentes, né? Então, não precisa necessariamente ser um animador, né? E você pode acabar virando, né, um animador, ou trabalhar com Sim, arte, porque você escolheu aprender o programa, né? Tem gente que exatamente. tem gente que pode achar, não, porque não é muito objetivo, né? Eu prefiro ir direto aonde eu preciso, mas a vida não é assim, né, gente? Então, Não, às vezes a gente precisa passar um tempo fazendo uma outra coisa. Então, por que exato, não, às vezes, aprender o tumbum, né? E aí com exatamente. ele já conseguir seu passaporte para morar fora do país também, né? Porque Sim, o tumbum é super requisitado para trabalhar nessas áreas adjacentes, nas áreas principais, muito, na arte, na animação, não é isso? exato. Uhum. E é não parar, assim, porque eu tô falando pra você minha história, tem bastante coisa que aconteceu, né? Eu acho que eu nem sou tão. Eu não tenho tanta idade assim, eu espero. Eu tenho 29 anos, sabe? Então, eu acho que tem muito tempo Nossa, aí. mas você já fez um monte de coisa, é mó interessante sua história. Eu acho que esse background que você deu, ele é muito rico, né, para as pessoas, porque mostra justamente, pô, os seus anseios são os mesmos que o meu quando eu estava estudando, entendeu? Na verdade, é Não, essa reflexão que eu quero trazer aqui para o canal, né? Como a gente é legal. parecido no fim, né, Helena? Sim, Parecido, no muito, fim é todo mundo muito parecido, e a gente é uma comunidade de gente parecida, né? exatamente. Aquela brincadeira que fazia um tempo atrás, quem são os animadores, o que, que eles comem, né? Tipo, é como se fosse um ser alienígena, assim, que, né, tanto animador como o artista, né, seja do quadrinho, né, seja de outras áreas aí, né, acaba sendo Sim, um ser novo na sociedade, mas que, meu, movimenta uma economia enorme. Os games é uma das maiores exato. economias do mundo, né? Hoje em dia, a Sim, animação está em alguns países é a economia principal, como no Canadá, no Japão, né? caramba. Então essa perspectiva, eu costumo brincar também aqui que nós somos os novos engenheiros e arquitetos e médicos, né, cara? Olha só, hein? Porque a profissão Incrível. emergente, né, cara? É tecnologia e arte, né? Cara, com certeza. Nossa, é Não até é? muito bom falar com você, inclusive, tá? Eu tô agradecendo por ter tá participando aqui, de você ter aceito que eu vi o Breno tinha me indicado, né? E aí eu vi depois de um tempo, falei, cara, eu vou correr, quero muito, eu adoro falar. Tenho medo, sabe? Eu Ótimo. sempre tive muito medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa, tá? Muito cagona. Mas eu sou aquela pessoa que, assim, eu tenho muito medo, mas eu meio que me forço muito a fazer as coisas, sabe? Porque, por exemplo, Isso é cara, eu tô ótimo. desenhando depois de 2 anos. Tá? Eu não tô gostando, mas pelo menos tô feliz, sabe? Que eu tô aqui, assim. Eu tô gostando, eu achei muito bonito. Eu Ai, que gostei de toda a sua aventura aí nesse desenho. Eu vou querer ver pronto. tá. Inclusive, até legal falar pra galera, né? Depois comentei o que vocês acharam do desenho da Lena aqui, dá um pouquinho do processo, o recorte do processo dela. A gente até vai falar um pouquinho mais dele, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: você pretende terminar e as pessoas vão poder ir ver lá no seu portfólio esse, ou no Instagram, sei lá? Claro, claro, eu pretendo Legal. terminar ele. Eu quero, inclusive, é uma boa. Eu acho que tudo na minha vida acaba tendo uma ligação, assim. Eu sou meio cética, mas ao mesmo tempo eu sou meio. Adoro essas coisas assim, tipo, destino. Mas eu tava precisando de um input, assim, eu quero aparecer no sentido positivo, eu quero mostrar a minha cara, sabe? O meu Instagram ele que tá aí, tem umas postagens, mas eu quase nunca tô postando, eu quero voltar, quero, sabe? Quero me sentir viva de novo, sabe? Postando mais coisas. Demorou, demorou. Então você já está convidada para fazer tanto uma conversa dois aqui, Pô, quanto super. fazer uma live, de repente, de Tumbum animada, para a gente Ó, mostrar o Tumbum aqui, mostrar um pouco de como você dá aula, né?
Gosto muito dessa ideia, hein, gente? Então demorou. Então aí a galera comenta o que vocês acham dessa possibilidade. Eu tô querendo fazer, né? E eu tô falando muito que eu tô querendo e não tô fazendo, mas calma, vai dar certo. De a gente fazer lives pelo menos uma vez por mês com softwares diferentes, assim, chamando alguém, né? Então a Helena já tá sendo chamada para falar do Tumblr aí. Bora, adoraria, sério, muito, muito legal essa participação. Eu só queria saber, eu acho que ultrapassei muito tempo, não? Oi? Ultrapassei muito tempo já? Passou. Então, vou fazer o seguinte: eu vou te deixar desenhando aí, e eu Show. vou fazer o marketing do canal rapidinho, se dá tempo de você se aprofundar um pouco mais aí no que você está fazendo, e Tá bom, depois a gente faz as perguntas finais e a gente finaliza, tá bom? tá bom, perfeito. Pode Então, ser. Então, beleza. Tem alguma coisa que você quer falar antes? Tudo bem? tudo bem. Alguma coisa que você esqueceu de falar, que você acha importante? Eu só queria complementar sobre a parte do conforto que eu falei que eu vou falar, rapidinho. A gente, sobre viver de sonhos, eu acho que a gente tem que botar muito bem setado o que são sonhos, porque eu limitei muito a animação e arte como trabalho, mas a gente não precisa ter o foco do que a gente gosta 100% no trabalho, porque isso pode gerar algum tipo de transtorno, tá? Então, assim, se um dia você não conseguir trabalhar com o que você ama, você pode fazer de outras maneiras, sabe? E isso é até um bom input para você não viver de trabalho, porque muitas vezes você vivendo daquilo que você ama, você acaba cansando um pouco deles, às vezes. Isso. Então, assim, É o que a gente costuma brincar, que trabalhe com o que você ama e você não vai amar nunca mais nada, né? exato. Então, assim, relaxa. Se não conseguir trabalhar com o que você sempre queria na sua vida, assim, tipo, desenho, principalmente desenho, que a gente tem super liberdade. Um médico, por exemplo, não pode chegar e dar um diagnóstico para as pessoas, mas desenho você pode. Então, Isso é até um recorte legal. Minha esposa falou isso, assim, errar na animação é completamente diferente de errar na veterinária, assim, né? Então, tipo, eu tenho, errar faz parte do processo, e aí você vai lá e exato, corrige e tal, né? Então a gente tá exato. muito mais livre para errar, e as coisas têm menos responsabilidade, menos um fardo, assim, de tipo, tá, sei lá, de repente interrompendo a vida de um animal, de um ser vivo, né? Então, Exato, exato. Vou dar um corte nesse desenho, porque eu estou gostando muito desse corte aqui dele, mas depois eu faço um desenho maior também, tá bom. tá? Então eu vou deixar você fazer o corte aí, vou então só compartilhar com a galera aqui as coisas do canal. Perfeito, Então, por favor. vamos falar então um pouquinho do. Só peço para você fazer o seguinte, isso, você desligou o áudio, perfeito, isso aí. Então a gente tem aqui o Desenhando com o Del Rey, tá? Ele é o nosso canal, que é esse canal que, se você está aqui por causa da Lena, né, saiba que a gente tem outras conversas, a conversa da época aqui da gravação com a Lena é com a Lei Smith Barreto, que é um cara super experiente no mercado, e a gente tem várias outras conversas aqui, e você pode encontrar tanto o pessoal que trabalha com arte na animação, quanto o pessoal que trabalha com game, com storyboard, com quadrinho, né, professores de desenho, professores de animação, tá? Sempre dividindo um pouco 4 aninhos dando aula do que tá rolando, né, no momento do trabalho da pessoa, e fazendo uma arte. Esse aqui é com o Anderson Nascimento, que foi coordenador da Quanta e tal, e ele trouxe aqui umas artes conceituais fenomenais aqui do trabalho dele lá com games, tá? Então você pode achar isso. Aqui a gente tem uma outra. Vou pegar aqui mais uma pílula para mostrar para vocês. Tem também dos games aqui a Julia Bax, que também fez um desenho, falou muito sobre desenho, sobre perspectiva, de como é bom saber os fundamentos e tudo mais. Falou também do trabalho dela na Wildlife com games, tá? Então você pode encontrar isso na playlist de games, sempre dando esse background mais humano, e tipo, né, somos seres humanos, respiramos e comemos como vocês, assim, né? Então é legal para vocês conhecerem e se informar, né, galera que tá afim, né, de começar a trabalhar com qualquer uma dessas áreas, encontra aqui várias experiências diferentes. Por exemplo, o Alex Coy, né, o Alex Coy é empresário, né, ele tem um estúdio de animação, de ilustração, né, então uma experiência próxima também de vender aulas online, de se posicionar na internet. Então a gente sempre conversa muito sobre isso. Então são artistas diferentes aqui que você pode ter um apanhado dos vários mercados para trabalhar com desenho, tá?
Outra coisa que a gente tem aqui no canal, que é bacana de mostrar, é as lives especiais, que agora eu lancei a aula de luz e sombra e tons do meu curso Fundamentos, né? Então eu fiz uma aula completa aqui, mostrando, desculpa aqui, eu cliquei sem querer, mas mostrando algumas coisas que eu já trabalhei, mostrando também como você edifica tons e cria, né, uma imagem funcional aqui, com tonalidades, né? E aí sempre a galera participando aqui. Normalmente nas terças-feiras, que foi o dia dessa live, rola o desenho aleatório, na verdade, que é a minha live oficial aqui do canal, né? Que é o desenho aleatório. E eu tô pintando essa arte aqui com esse óculos maluco aqui, com câmera no meio, fazendo uma releitura do pôster do História Sem Fim, tá? Então eu fiz isso aqui. E ainda eu ia parar, né, mas a galera pediu para continuar, então vão ter mais lives até eu terminar a arte completa aqui, registrado no desenho aleatório. Mas aí eu parei para fazer uma breve apresentação do curso, que agora vai ter aberturas por módulo. Então, se você se interessa em fazer um curso de desenho completo, esse aqui é a oportunidade. Fica ligado tanto no Instagram quanto aqui na comunidade do canal, tá? Que sempre tem menções sobre o curso. Aí tem o dentro do PSD, que eu mostrei os cenários do Retrospectiva Animada, lá do canal Nostalgia do Felipe Castanhari, que eu tive o prazer de participar com a Split e com o Alex Cardoso, que é um diretor aí, tanto de animação quanto de arte, e compartilhei um pouquinho dos meus processos aqui com a galera, tá bom? Aqui no dentro do PSD tem outras coisas também, tem outros cenários, outras artes que eu mostro com essa perspectiva do PSD, com os layers, né? O Art Review tem vários processos, processos digitais aqui de retratos e tudo mais, tá vendo? Que também no Retrospectiva, como também processos esferográficos aqui, ó, com as canetinhas que eu tô usando na hora, tá vendo? Eu sempre mostro a canetinha aqui do lado, tá vendo? E é isso. Então você pode acompanhar vários processos diferentes que são pré-gravados, né? E que eu trago aqui e comento ele, tá? E aí agora tem um tutorial também de tumbumzinho rapidinho aqui que eu tô fazendo, né? A gente falou de tumbum aqui na conversa com a Lena. Esse aqui é desenhos de pecinhas para eu refazendo o personagem do canal, né? Que era assim, aqui à esquerda, aqui você pode ver como ele era. E ele foi ficando diferente. Eu criei um novo design, um pouquinho diferente, com uma boininha para seguir a minha boina aqui de costume. E aí eu fiz o segundo com um mini rig e o planejamento de animação simples aqui, né? E aí você pode acompanhar como fazer o mini rig, e depois a terceira parte vai ser eu animando, tá bom? Então a gente tem outros tutoriais aqui também, tá? Tem tutorial, dicas e aulas, né? Então tem coisa de estudando tonalidade, estudando cor, como você construir com feijõezinhos, conceito tridimensional de caixinhas para gerar objetos. Então são coisas legais aqui. Tem os shorts que eu voltei a postar, tô postando inclusive a série do Pietro aqui. Acho que quando vocês verem essa conversa já vai ter outra conversa que eu tô colocando. Tá indo bem, né? Do Pietro já tá com 92 visualizações. Dá essa presa lá, porque o Pietro é um artista assim fenomenal, e aí ajuda a gente a ter engajamento no YouTube, tá? Bom, acho que eu falei tudo do canal, tá? Acho que a única coisa que faltou falar é da comunidade, né? Por que é legal ser inscrito do canal? Porque aqui você sabe de tudo antes, né? Então, a questão da live tá anunciado aqui, tá? A gente tem anunciado os convidados do mês, a gente tem enquetes para você participar. Por exemplo, a galera decidiu que, de repente, o próximo curso para eu fazer propaganda aqui seria o curso de ilustração digital, né? Então talvez eu lance um curso de ilustração digital ilustrando em 4 tons, né? Pode ser isso. E outras coisas que rolam também, né? Tipo, uma conversa minha em outro canal, eu sempre posto aqui. Então é dessa maneira que você pode participar. Por exemplo, para o desenho aleatório, ter escolhido História Sem Fim para fazer essa pintura foi uma enquete do desenho aleatório. Então a gente estava decidindo entre a Lenda, os Goonies, o Labirinto e o Neverending Story, tá? E aí a galera escolheu o Neverending Story e a gente foi para isso. Então na próxima vai ter também enquete, você pode participar lá, beleza? Então isso, falamos tudo do canal. Para além do canal, a gente tem o Instagram, tá bom? O Instagram é legal porque
tem pílulas de tudo que eu faço, são pequenos cortes, inclusive aqui do nosso vídeo sobre os cenários. Então tem sempre cortezinhos de 1 minuto, conversa com a Leisp Barreto e outras pessoas, provavelmente vai sair, ó, claro, da conversa da Lena vai ter cortes também no Instagram. Tem aqui fixado um curso de entrada modular, então você pode ver aqui, inclusive aqui tem um post completo com todas as informações do curso, caso você tenha interesse. E aqui a gente tem o corte do curso com a parte de figura humana, mostrando como desenhar os músculos, né? Então mostrando aqui a referência aqui o fisiculturista lá, o Mr. Olympia, né? Então eu acabei colocando ele aqui como referência, tá? Então tem esses cortes, e tem os cortes do Na Trilha. Na Trilha é meu canal esquisito, meu canal diferente, onde eu saio para refletir aí, falar com a galera, e sempre trago alguma coisa sobre saúde mental, alguma coisa que me entristece ou me deixa muito feliz, eu trago aqui, e falando um pouco de como é difícil às vezes focar no mundo maluco que a gente vive, como é bom viver perto da natureza, como eu vivo aqui. Então, o cenário, com certeza, se você não gostar do que eu tô falando, você vai gostar do cenário, porque o cenário é sempre legal, que é aqui na Serra, aqui no Rio Grande da Serra, onde eu moro. Então, é isso, aí você tem pílula de tudo isso lá no Instagram, e você pode participar também aqui no destaque, ó, tem uma enquete, tem sempre uma enquete rolando. Fala, pessoal! Aqui também rolou uma enquete, tem enquete do desenho aleatório, tá vendo? Para escolher qual que é o tema que a gente vai abordar lá, tá vendo? Aí eu mostro a votação, então você pode acompanhar por aqui. Beleza? Então acho que eu falei tudo. E para apoiar o canal, tá? Para apoiar o canal, eu vou tirar esse aqui. Não, desculpa, fiz errado aqui, ó. Eu vou voltar aqui a conversa com a Lena, só para eu aparecer aqui do lado, né, ó, e colocar eu maiorzinho aqui assim, junto com o Instagram. E aí você tem aqui o 4 tons. Ó. O 4 tons é a maneira como que você tem, na verdade, nessa câmera, para ajudar o canal. Tá? O 4 tons é uma coletânea de pinturas que eu tenho, que na época que eu dava aula presencial de técnicas de pintura, e tem aqui alguns recortes de processos que você pode seguir. Tem gente que já me mandou mensagem falando que seguiu os passo a passo e ajudou a clarear o processo de pintura que ela estava estudando, tá? Então, R$20 e você leva um desenho como esse aqui, tá? Vou mostrar aqui do lado, ó. Sempre tem, ó, esse aqui no caso foi uma fanart da pessoa que que encomendou, tá? Pediu para fazer um desenho dela, ou você pode pedir um retrato, assim, ó, faço de esferográfica e vai junto dentro do livro, tá? Então, na modalidade R$20, você calcula o frete comigo pelo e-mail que tá aqui em cima, né? estudandocomdelrey@gmail.com, ou pelo Instagram, pelo @BrunoDelReyArt, tá? Ou se você quisesse não calcular o frete, você pode dar uma contribuição de R$50, e aí já fica o frete incluso, tá? Aí você só me manda o lugar que é para eu enviar, e eu envio para você, e o que você quer que eu desenhe. Certo? Então chega de falar, senão a Lena, coitada, vai ficar aí. Tô de boíssima. Legal. Então, Lena, vamos ver Oi. o que você conseguiu adiantar lá. Já tá fazendo uma sombrinha lá. Olha, eu não adiantei, na verdade, processo artístico é caótico, né? Tá tudo bem ser caótico. Eu mudei a pose dele. Olha, mudou tudo, olha lá. Lógico para ser caótico. Aqui, na verdade, é o melhor lugar para ser caótico, né? O meu podcast, ele é caótico. Então... Cara, eu adorei, porque você começou a falar, eu falei, eu acho que esse personagem, ele é muito... ele é muito snob. E aí eu falei assim, cara, essa pose não tá combinando. Ele não pode ser tão... entendi. Tem que ser mais pra ficar um cara mais bonachão, assim. Isso, ele é isso. E aí eu falei, cara, mudei a pose, mas eu vou estar postando o resultado depois, então eu termino bonitinho depois, então. Mas é isso, vai mudar bem. Mas é legal esse recorte, justamente, né, que isso aí é uma coisa que acontece muito, a gente às vezes muda, né, a trajetória no meio. Sim. Isso acontece pra caramba, né, nos nossos processos, então... então tá de boa. Só fazer uma coisa importante, gente, uma dica importante, salvar, tá? Salvar! Não estava salvo desde que eu comecei. Deixa eu te contar o que já aconteceu aqui, né? Eu tinha uma live que tá parada esse semestre, que é a live do quadrinho ao vivo, né? Que eu faço o meu quadrinho ao vivo. Já aconteceu de eu fazer a live inteira desenhando, nossa, e perder o desenho.
E aí, o que eu fiz? Eu fui lá na live e dei print, joguei no Photoshop, falando, não vou desenhar essa porra de novo de nem jeito nenhum. Exatamente, cara. Nossa, cara, que dor. Como é que fala? É o backup da live, né, cara? Nossa, sinto muito. Mas enfim, então, salvar é importante. O Ctrl S salva, tem que ter essa camiseta, né? Isso, Ctrl S. É porque igual no Tumbum, né, também com o Photoshop, eu acho. Não sei, eu tô há muito tempo sem usar. Não, no Tumbum é Ctrl S também, né? No Tumbum é Ctrl S, no Photoshop também? É isso que... Também. Então. Gente, como vocês podem ver, eu tô há muito tempo sem ver um Photoshop. Eu não lembro como funciona o Photoshop. Nossa, não lembro, gente, mas tô aqui, consegui fazer um esboço, vou fazer um acabamento legal. Eu sei que eu demorei muito fazendo um esboço, mas tem outra coisa também que... Nossa, demorou demais, viu? Eu acho que você não deveria desenhar mais, viu, Alina? Droga! Pelo amor de Deus, foi muito legal de ver seu processo, assim, a riqueza dos detalhes que você coloca no rosto e tal, achei muito da hora. Que bom. Eu tive muito prazer em acompanhar e eu de novo, reitero, vai lá ver completo lá no Instagram depois. E aí, se porventura ela não postar, aí vocês cobram ela lá no Exatamente, Instagram. Me manda mensagem falando assim, ei! Pô, eu quero ver o desenho pronto, pô. Obrigada, de verdade, tá? Foi um prazer enorme. Você tinha mais alguma pergunta? Isso, eu tenho 2 perguntas finais pra gente fazer, rapidinho. Uma delas você já meio respondeu, tá? Tá. Qual o significado de arte pra você, tá? É um significado bem pessoal, nada a ver com a história da arte e tal, é uma coisa assim, o que ela faz com você, o que ela te move a fazer há tanto tempo, e você pode escorregar isso para o reino da animação e das aulas também, por que não? Então, qual o significado dessas práticas para você na sua vida? E se houve algum momento que você pensou em parar, como é que esse tipo de prática talvez tenha influenciado para você não parar, né? Todo dia, tô brincando, muitas vezes, mas respondendo o que é arte, para mim, é uma coisa que eu acho que é muito geral, eu sei que vai parecer uma resposta meio genérica, tá? Mas para mim a arte é expressão. Tipo, eu encontrava na arte uma maneira de falar coisas que eu não conseguia nem dizer. Porque, assim, tem muitas coisas que a arte... Tem muitas coisas que até hoje em dia eu sou uma pessoa muito visual, que eu falo para uma pessoa, às vezes eu tô me abrindo com alguém, eu falo assim, cara, eu não sei nem transpor em palavras o que eu tô querendo dizer. Eu consigo te dar um exemplo metafórico, serve. Que é mais ou menos, aí eu descrevo uma coisa visual. Então, para mim, arte é isso, assim. É uma linguagem que, para mim, muitas vezes foi um facilitador para lidar com momentos difíceis, para me expressar como pessoa, para descobrir quem eu sou, muitas vezes. Eu sempre forcei muito eu ser uma pessoa alena, sabe? Eu sempre acho que, muitos momentos da minha vida, eu parei e falei assim, mas eu não tô sendo a Lena. Tem que ser a Lena. E aí eu forçava assim, por que é ser a Lena? É ser isso que eu mostrei na live pra vocês. Eu mostrei um monte de coisa aleatória de estética. Eu fiz um desenho que eu mudei de ideia, eu fiz um desenho que eu não tava gostando, mas aí é um personagem que eu gosto muito, aí eu mudei a pose dele. Então, essa metamorfose ambulante, assim. Pra mim, exatamente, pra mim, arte é muito isso também, sabe? Arte é uma linguagem que me auxilia muito a expressar o que eu quero, o que eu desejo, o que eu não quero, o que eu não desejo. Para mim é uma linguagem mesmo. Legal, muito bom, muito bom. Sobre os altos e baixos, nossa, gente, normal, todo dia. Sempre. Já pensei várias vezes, falei assim, vou sair da área, porque uma coisa que me irrita muito no mundo da animação é que você trabalha por projetos, né? E eu sempre busquei muita estabilidade, porque eu nunca tive direito. E aí, hoje em dia, eu penso, cara, por que eu não fiz medicina? Mas eu viro para mim... É difícil de digerir, né? É difícil de digerir essa coisa de entrar e sair de projeto. Muito. E acaba mexendo com a nossa ansiedade, né? Acaba mexendo com a estabilidade financeira da casa. É muito complicado. Muito. Isso é muito difícil. Isso é a minha maior crítica à área. Gera várias ansiedades, mas é isso. Eu também acho que, assim, o outro dia eu estava conversando comigo mesma, eu moro sozinha, né? E eu pensei, nossa, eu devia ter feito tudo diferente. Mas aí veio uma outra Lena, como se fosse uma outra Lena, e falou assim, não devia nada. Tudo que você fez até agora foi exatamente o que você deveria ter feito. Porque se você não tivesse feito o que você fez, você ia estar muito infeliz agora. Você ia estar muito insatisfeita. Então, assim, por mais que a gente tenha frustrações, por mais que a gente de vez em quando pare e pense assim, eu devia ter feito tudo diferente. Na verdade, você fez o melhor que você pôde naquele momento. Sim, sim.
E eu acho que é muito assim pra mim também. Eu vou ter frustrações na minha vida, eu vou continuar tendo, mas a vida não para porque você fez uma coisa no passado que você não gostou e que não deu certo agora. Porque a gente tende muito a achar que se você errou lá atrás, desculpa o termo, ferrou, você vai, eu quase falei, ferrou, você acabou com a sua vida. E não é isso. Não pode falar fudeu, tá bom. Ah, tá. Então, a gente acha que acabou, não vai dar mais em nada, você errou aquilo e... Não, gente. Enquanto você tá vivo, você tem chance de fazer as coisas, sabe? É uma coisa um pouco... Tem que tomar cuidado com essa frase que eu falei, que parece um pouco... Nem todo mundo tem chance, sabe? Cada um tem a sua vivência, mas eu quero dizer que a vida não para quando você percebe um erro, sabe? E é isso. Muito bom. E essa coisa, eu achei legal que você nem mencionou o desenho como uma frustração que pode te afastar dele, né? Isso é legal porque mostra esse potencial terapêutico, né? Essa coisa de tipo um mapa de fora que serve para dentro, que você desenhando você se conhece melhor e tal. Com certeza. Muito bom. Com certeza. E agora, então, a última é uma mensagem para quem está começando, se vale a pena esse mundo maluco aí, essa coisa dos projetos, essa loucura, vale a pena a pessoa, e de novo, né, bem na vibe do que você falou já, tipo, qual seria a mensagem para a Lena que está começando, né, meu? Para a Lena que está começando. Eu acho que se você sente, sim, primeiro para pessoas que estavam numa situação parecida com que eu estava. Assim. Se você tem dúvida se você quer ir para algum lugar, pensa, para um momento assim e aceita, porque eu sinto que a gente tem duas pessoas, uma pessoa mais racional e uma pessoa mais irracional. Pega com essa pessoa mais irracional e vê tudo que ela quer, bota para fora assim, eu quero isso, isso, isso. E aí você, sinceramente, segue o que estiver mais próximo do que essa pessoa quer, porque assim, claro, sem ser doida, né? Não vou fazer loucuras. Mas eu digo assim, cara, eu quero muito fazer arte, mas eu tenho medo de não dar certo. Então, vamos pensar numa situação que a gente consiga fazer arte, mas tem uma outra possibilidade, um plano B, caso não dê certo. Para mim, funciona dessa maneira. Então, o que eu diria para a Lena é, cara, você está fazendo a coisa certa. Eu sei que parece que está errado. Eu sei que parece que você não é uma pessoa que pode simplesmente viver de arte, porque você não tem dinheiro para isso. Mas, assim, continua pensando dessa maneira, tem um plano B, faz uma faculdade mesmo de design que te leva à animação, a animação não tem essa coisa de... Cada vez mais próximo do seu objetivo, né? Vai por caminho, você não precisa entrar pela porta. Se você tiver que entrar pela janela, vai dar no mesmo, quando você estiver lá. Eu entrei pela janela, e tá tudo bem. Por que eu entrei pela janela? Porque foi o que eu consegui. E tem pessoas que têm muitas situações muito mais difíceis do que a minha. Então, assim, faz o que tá no seu alcance, sabe? Não é só viver, vou viver no meu sonho e vou entrar direto pra animação. Não. Segue um caminho. Faz o que você conseguir fazer. Não se cobra além disso. Para mim, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Perfeito, muito bom. É isso mesmo. Uma mensagem motivacional aqui do final da nossa conversa com a Lena Miklos. Cara, só quero te agradecer aí a disponibilidade, as mensagens legais. Muito bacana te conhecer. Vi que a gente tem uma porrada de afinidade, principalmente a questão de ser professor. Eu sou muito ligado a ensino que também. Legal. Adoro. A gente pode trocar várias ideias, então. Isso, vamos ver se a gente troca mais umas ideias até informalmente aí, para poder alinhar aí alguns detalhes que são fora do nosso papo aqui. Mas muito legal, parabéns aí pelas posições, tomara que você continue dividindo esse conhecimento assim com tanto entusiasmo. Sim. Isso é muito importante, que ajuda a inspirar as pessoas, né? Uhum. E eu vou então encerrar aqui, valeu. Valeu. Até o próximo Desenhando com Del Rey. Valeu, tchau, tchau.